O senhor que é polícia, descobre aí. Você dá um pau nesse cara pra ele falar onde é, pra salvar aquela criança? Eu? É. Com toda certeza. É a resposta. Meu nome é Felipe Ávila e hoje aqui comigo eu tenho o Dr. André Matsushita, presidente da Associação dos Delegados de Polícia de Mato Grosso do Sul, delegado de polícia de classe especial, vasta experiência na área da segurança pública, inteligência policial, combate ao crime organizado, ocupando cargos estratégicos na Sejusp e na Polícia Civil. Além disso, professor de Direito Penal, processual penal na Faculdade Instet, trajetória acadêmica grande no ensino jurídico, advogado e foi também meu professor na faculdade. Seja bem-vindo, doutor André. Eu agradeço o convite, Felipe, e nos reencontrando depois de 15 anos, né? Faz uns dias, né? Faz uns dias. Doutor, foi um prazer ter você aqui comigo hoje e eu acho que essa vasta experiência tem muito a trazer. E eu vou começar com um tema que, de fato, é um tema que eu tenho percebido que é um tema até controverso, depende do estado. Algo que é muito comum nos Estados Unidos e em alguns dos países da União Europeia são policiais com câmeras. Sim. É algo que existe uma linha argumentativa que faz todo sentido, dizendo, se você não vai fazer nada errado, qual é o problema de você usar a câmera para depois fiscalizar? E, em outro lado, também para o próprio policial e para o próprio Ministério Público poder ter provas de que hoje é apenas a palavra que serve. Entretanto, existem diversos outros setores que eu já ouvi até mesmo da área da própria polícia, que são contrários, dizendo, ouvi um específico e cito, como que eu vou deixar alguém vendo algo que é sigiloso, que está acontecendo? Qual que é a sua perspectiva na sua vasta experiência? Você acha que isso dá certo, não dá certo? Como que isso tem sido levantado hoje, que principalmente o doutor é presidente de uma associação representativa? Qual é a sua visão sobre isso? É uma questão bastante sensível, Felipe, porque veja só, você usou como fundamento os Estados Unidos. Ok. Tá? Ok. Então veja, a câmera no uniforme ou na farda de um policial, ela é só um equipamento, ok? Tá. Que vai captar uma imagem. Isso aqui, isso nos Estados Unidos, isso no Canadá, em qualquer lugar. Ela vai captar uma imagem do que está acontecendo. Então, não é isso que eu entendo que deve ser discutido. A questão é como é a percepção da polícia em cada país. Se você for nos Estados Unidos, você vai encontrar ali, em alguns estados, policiais sozinhos numa viatura. Olha isso. Sozinhos numa viatura. Por quê? Muito obrigado pelo café, uma maravilha. É o segundo que eu tomo já, muito bom. Depois eu pago o host dos cafés aí. Era pra ser segredo? Mas não precisa, o café é tão bonito desse. Então veja, ele vai sozinho. Por quê? Ele tem o apoio da sociedade. Porque a sociedade gosta dele. E você vê nesses lugares que quando tem alguém fugindo da polícia, o cidadão de bem ajuda se puder. Ok. Segura aquele que está fugindo da polícia. Então, lá, as imagens vão ter uma finalidade, que é justamente mostrar o que aconteceu, provar que aquele sujeito estava cometendo um crime e assim por diante. Agora, você transporta isso para o Brasil. O equipamento é o mesmo, é apenas uma câmera filmando, ok. Mas como é no Brasil? No Brasil, nós, policiais, sofremos um fenômeno que eu batizei de policiofobia. As pessoas não gostam da polícia. É uma questão cultural até. É cultural. Se você não gosta de alguém em razão da sua cor, nem conhece essa pessoa, é racismo. Se você não gosta de alguém em razão de sua opção sexual, é homofobia. Se você não gosta de alguém só porque ele é policial, é sim policiofobia. E aqui tem isso. Aqui você vê na internet, nesses vídeos, quando alguém tá fugindo e esse alguém consegue fugir, a comunidade comemora. Quando a polícia prende alguém, as pessoas vêm contra a polícia, filmando, dizendo, você não pode fazer isso, e não sei o que mais lá. É muito... E aqui no estado a gente percebe isso, e eu, na presidência da DEPOL, estou combatendo isso veementemente, e não vou parar até meu último dia. Com os nossos delegados, não vão fazer isso, enquanto eu estiver lá.
Eu sei que eu tô trazendo um monte de inimizade pra mim, mas se eu me coloquei nessa missão, eu vou fazer até o meu último dia. Não vou aceitar. Então, no Brasil, essas imagens vão ser utilizadas unicamente para prejudicar o policial. O tempo todo. Você mesmo falou, você percebe como isso é incrustado? Para fiscalizar. Horas. Se nós vamos fiscalizar policiais, porque são servidores públicos, por que só os policiais? Todo servidor público teria que usar. Por que não? Por que não? O cara é servidor público, não interessa se ele é o servidor que trabalha ali na portaria de um órgão público ou se ele é um ministro. Ele é servidor público, ele tem que usar a câmera. Eu tenho que saber o que ele tá fazendo. Mas você não acha que seria distinto no sentido de... Porque hoje a gente está falando, pelo menos como um elemento constitucional, de que a polícia tem uma visão de segurança pública. Ok? Sim. Então, e dentro desse elemento de segurança pública, eu já entrevistei alguns dos advogados aqui, criminalistas, e hoje o doutor também é advogado, sabe bem disso. Muitos processos de absolvição são absolvidos não porque foi comprovado que o crime não foi cometido, mas exatamente por questões técnicas. Sim. A forma de fazer. É o processo. Sim. Agora, não pensando de outro lado, eu hoje tenho uma câmera, eu policial, de maneira clara, vamos pensar sobre entrando em casa, tá bom? Uhum. Violação de domicílio. Ou não. Eu cheguei na casa e falei, com licença, posso entrar? Tô dando um exemplo. Me foi dada uma denúncia que teve aqui. Estou usando câmera. E a pessoa disse, claro, pode entrar. Tô dando um exemplo. O policial entrou, achou drogas. Depois vai vir um advogado e vai dizer, não tinha autorização para entrar na casa. Nesse caso, não seria a câmera, nesse exemplo, por exemplo, que eu dei, benefício para o policial? Seria, em tese seria. Em tese seria. Nesse exemplo especificamente, eu não precisaria pedir porque é flagrante. Então, Não, eu estou supondo que nem... mas se tem a droga lá, né? Ok. Mas eu entendi o seu raciocínio. Seria. E se nós tivéssemos uma nação que respalda seus policiais, que respeita seus policiais, essa câmera teria essa finalidade. Eu concordo com você. Mas será que é para isso que ela vai ser usada? Será? Ou vai ser somente para imputar ao policial condutas irregulares? Felipe, eu penso o seguinte. Tudo tem que ter equilíbrio. Na vida. Na vida, você tem que ser uma pessoa equilibrada. Toda vez que você utiliza qualquer argumento, fundamento, atitude, pesando para um lado, ele está errado. Então, se nós temos esse país que odeia a sua polícia, eu não sou favorável às câmeras justamente por isso. Agora, me pergunta se eu sou favorável nos Estados Unidos, em que a população gosta da sua polícia, respeita o policial. Eu conheço policiais, e sei disso, que chegam em outros países e se identificam como policiais, cara, em outro país, são tratados com um respeito e uma deferência. Aqui, no Brasil, nós temos que esconder que somos policiais. Estados como São Paulo, Rio de Janeiro, eu vim de São Paulo, sou um policial que veio de São Paulo, era policial lá. Hoje, em São Paulo, veja, como é que aqui ainda é assim, eu posso andar com isso. Hoje eu posso andar com isso aqui no Mato Grosso do Sul. Em São Paulo eles não usam mais. Eles pegam a funcional e colocam escondido no meio dos documentos. Você disse porque se alguém descobrir que ele é policial... Alguém não, o bandido. Ele vai ser assassinado. Mataram um delegado em São Paulo há pouco tempo. Há pouco tempo. Ele foi vítima de um latrocínio. Veja o que aconteceu. O cara não tinha 7 meses, eu acho, como delegado aqui. Ele era do estado do Nordeste, tinha passado num concurso para delegado no estado dele, já estava indo embora. Lá em Santo Amaro, em São Paulo, de folga, bermuda, camiseta, armado. Ele foi abordado por um ladrão. Ele não reagiu. O ladrão roubou o celular, levantou a camisa dele, viu a arma, matou ele. Assim o Brasil trata a sua polícia. Assim as câmeras vão ser usadas. Então, a questão não é o uso da câmera. A questão é qual a finalidade? Como vai ser utilizada? Porque quem quer a câmera, quer. Agora, nesse caso, ele mata não porque era policial, mas porque estava armado. É porque é policial. Mas ele sabia que ele era policial? Quem anda armado, se não for polícia, é ladrão. E aquele cara não era ladrão. Eu vou entrar nesse ponto. Você usa uma frase, quem é armado normalmente, ou é polícia... Ou é bandido. Ou é bandido. Existia, principalmente no governo anterior, governo do Bolsonaro, um grande crescimento... Dos CACs. Né? Caçador, atirador, colecionador, que por consequência começou a trazer uma viés, era uma ferramenta e um caminho mais rápido
das pessoas começarem a ter a possibilidade de, eu vou usar essa expressão ainda que juridicamente não seja ela, mas o porte de arma, né? Pelo menos dentro do meu carro, eu podia andar com a arma municiada, se eu sou CAC, porque em tese estou indo para o meu centro de tiro, Treinamento. treinamento. Agora, essa visão hoje de uma população armada, que é muito comum em muitos estados dos Estados Unidos, você vê como uma visão positiva, num viés da polícia, ou uma visão negativa? Eu vejo como uma visão positiva. Positiva. Por quê? Para que alguém tenha um porte legal de arma, e aí não é nem bandido nem polícia, é o cidadão que quer se defender, ele não vai simplesmente numa loja, quero uma arma, me dá aqui. Não. Ele é submetido a uma série de treinamentos e testes psicotécnicos, psicológicos e etc. Tá certo? Então, para que ele tenha, hoje no Brasil quase que não consegue, mas antes, ele era submetido a uma gama de exames, de controles, não é simplesmente toma sua arma e sai andando, não é faroeste. E a pessoa pode se defender. O cidadão que quer ter uma arma, que tem condições psicológicas, psiquiátricas, etc., para ter uma arma, ele tem como se defender do ladrão que está armado. Então, eu sou favorável a isso, né, de uma forma absolutamente técnica e controlada. Ah, mas vai ter um cara no trânsito que vai dar um tiro no outro. Vai. Vai. Isso é do ser humano. Você não pode pegar uma exceção e trazer como regra dizer de que todo todos cenário. vão fazer, até porque, ô Felipe, o carro é uma arma de fogo. Claro, eu poderia ir com um carro em cima de alguém. E vão. Eu poderia dar uma eventualmente. facada em cima de alguém. Tá? Então uma faca, mas a arma é perigosa. O carro também é, faca também é. A arma é apenas um equipamento, ela não mata. Quem mata é o ser humano que aciona o gatilho. A arma, eu tenho medo de arma. Por quê? Ela não vai te morder, ela não é um cachorro. Ela tá parada ali, é um objeto. Tá parada. O que ela vai fazer? Nada. É o ser humano que vai acionar o gatilho. Então, num país que tem o controle, que para que você consiga o seu porte de arma, você é submetido a uma série de exames, e aí só ao final você consegue, eu sou favorável. No governo passado, eu tirei o CAC. Eu passei por essa listagem de... Então você sabe exatamente que não é só chegar e comprar Não, arma. foi só comprar. Exatamente. Mas você sabe que teve uma coisa que eu vi uma vulnerabilidade no meio do caminho. E eu digo, eu pude tirar. Sim. Eu não passei por isso. Quando eu passei pela parte do psicólogo, eu achei ridicularmente fácil. Foi apenas um simples encontro. Estou falando Mato Grosso do Sul, tá bem? Não sei como é que é em outro estado. Foi apenas um simples encontro com uma psicóloga que me pareceu passar quase um teste de Detran, sabe aquele de... Sim. E me aprovou. Lógico, eu tenho a percepção de que não sou doido e não estava com o objetivo de ferir alguém. Mas você não entende que uma liberação de arma deveria passar por um processo mais rígido? Eu imaginei naquele momento, eu falei, olha, lógico que talvez seria até mais caro, mas eu acho que um psicólogo deveria, para alguém tirar um... E eu talvez falo até pra polícia no sentido a isso, passar por diversas sessões de psicologia, pelo menos umas 10. Você sabe que fazer vasectomia é obrigado. Tem gente que paga pra fingir que foi 10 sessões, mas por lei, pra pessoa fazer vasectomia, que tem que passar por várias. Sim. Assim, são decisões tão sérias na sua vida, será que não existe uma motivação oculta por trás? Eu quero matar alguém, tô dando um exemplo. Não, Eu quero fazer alguma coisa. se você quer matar alguém, você não vai fazer CAC. Você vai comprar uma arma fria pra fazer isso. É verdade. Você não vai regularizar uma arma para que você tenha, que o Estado saiba que você tem uma arma pra você matar o cara e falar, cadê Aquele sua arma? argumento do deste governo atual que sustentava que muitos CACs faziam arma pra vender pro crime organizado. Qual que era o seu Sem preço? qualquer fundamento. Sem qualquer fundamento. Porque, veja, você foi CAC, você é CAC. Você tem um número limitado de armas que você pode comprar. Eu não vou vender minha arma do meu né? nome. Não, limitado. E você pode comprar armas até tal. X calibre. Pô, bicho, e o crime organizado você vê na internet, nos jornais, né, nos grandes centros. Aqui não, aqui a polícia é muito firme. Nós somos fronteira com Paraguai e Bolívia e o Estado detém o domínio absoluto da segurança aqui. Absoluto. Mato Grosso do Sul realmente é uma polícia muito firme. Polícia Militar, Polícia Civil, firme. Agora, por várias razões, não estou dizendo que a Polícia de São Paulo, eu vim de lá, não é firme. É também, mas são outras razões. Rio de Janeiro também, não é, tá, não é nesse sentido. Mas você vê lá que aqueles indivíduos andam com fuzis de guerra. Você, como CAC, não vai comprar um fuzil de guerra para depois vender. Isso aí é uma coisa falaciosa.
né? Eles andam com armamento antiaéreo. Você, como CAC, vai comprar um antiaéreo? Não vai. Você pode comprar 2 pistolas, você vai vender 2 pistolas e o crime organizado está abastecido de arma. Por favor, né? Não vamos, não vamos minimizar essa questão porque você não quer que tenha CAC. Isso não é um fundamento. Não, então, se você não quer que tenha CAC, você é o gestor do país e não quer o CAC, bicho, você vai fazer o que você pode como gestor do país, mas não usa esse fundamento porque ele não tem nexo com a realidade. Nós moramos numa cidade, Campo Grande, que é uma cidade... Eu nasci aqui em Campo Grande e passei basicamente toda a minha vida aqui. É uma cidade em que eu me sinto seguro. Eu particularmente não ando, eu ando de vidro aberto e não tenho medo de necessariamente alguém chegar e me render. Essa sensação hoje de segurança, você acha que tem uma relação direta com a capacidade da polícia local ou por um elemento mais... um estado mais tranquilo porque não tem bandidos aqui? Veja, tudo é uma questão de causa e com causa, não é? Por que não tem bandido? Entende? Nesse nível. Aqui são várias questões. Primeiro... Você tá aqui há quantos anos? Eu tô aqui há 25. 25 anos. Cheguei aqui em 2000. Meu concurso é de 2000. É um estado pequeno. A população é pequena. E você veio de São Paulo? Eu vim da capital do estado de São Paulo. Uau. Fui policial na capital do estado de São Paulo, no departamento de homicídios, porra. Outro nível. O departamento de homicídios em São Paulo, que é um departamento da polícia, é maior que a nossa polícia inteira aqui. É outra dimensão. Então, aqui, as pessoas se conhecem. Na polícia, todo mundo se conhece. O delegado conversa com o promotor, conversa com o juiz. O delegado tem acesso ao delegado geral, ao secretário de segurança, que também é delegado. É diferente. Em São Paulo, cara, o delegado geral, ele não é acessível para a polícia, é muito grande, né? Então aqui, você quer conversar com o delegado geral, você chega lá e preciso falar com o doutor Lupercio, ele vai te atender. Lá em São Paulo, para você chegar no delegado geral, vai ter 7 assessores, todos delegados de classe especial. Isso para você falar com o chefe da polícia, imagina com o secretário, com um juiz, com um promotor. Então, é muito compartimentado, as pessoas não se conhecem, não se falam. Então, quando não tem essa confluência de conhecimento, de informações, o crime organizado ganha. Aqui não, aqui eu preciso falar com o juiz, eu ligo para ele e tal, a coisa acontece, e aí você segura a segurança. Então é um complexo, não é só a polícia, mas é a polícia, o MP, o judiciário, trabalhando assim. Pô, você vai conversar com um juiz, ele já te conhece. Pô, Matsushita, chega aqui. Agora, chega em São Paulo, é aquela formalidade, e aí a coisa não manda. O Estado fica pesado, não tem agilidade. E você sabe que numa Orcrim não existe nada disso, a coisa acontece. Flui, e já tomaram conta. Eu ouvi uma frase que você disse, me corrija se eu estiver equivocado, mas seria mais ou menos nesse sentido. Que todo lugar onde tem poder, o poder não ficará vazio. Seja lícito ou ilícito. Tem poder e o poder ficou vago, alguém vai ocupá-lo. Perfeito. Exatamente isso. Como acabar, então, ou você vê que isso seria uma utopia, com organizações criminosas ou criminalidades? Porque se eu tenho uma organização criminosa e a gente mata o cabeça, a gente desfaz ou prende ou de alguma maneira extingue aquela organização criminosa específica, o poder ficou vazio. Outra vai entrar. Tem como ou é uma utopia, uma sociedade... Olha, acabar com o crime é utopia. Né? Em qualquer país do mundo, por mais adiantado que ele seja, existe a criminalidade. Agora, trazer para níveis humanitários aceitáveis não é utopia. E se você não está conseguindo, então você reveja o processo. Você reveja o que você está fazendo. Né? Para você enfrentar uma Orcrim, não é pegando o cabeça, porque é o que você disse, se você pegar esse cabeça, amanhã tem outro no Tem lugar. o segundo, tem o terceiro. Imediatamente. É atacar as finanças. Você tem que fazer ela secar. Lavagem de dinheiro. O que aquela Orcrim tem de patrimônio? Tem casa, tem apartamento, tem investimentos. É fazer uma investigação financeira. E vai no cerne deles. Que é como uma empresa. Você tem sua empresa. Alguém tem uma empresa grande. Mas tem o vice-presidente, cara. Tem o vice-presidente. Se o presidente morrer, ela não vai quebrar. É verdade. Agora, ela começa a fazer não é a um pessoa. monte de negócio errado. Ela vai falir. Ela vai quebrar. É nas finanças que você tem que ir. Então tem que ter essa visão. Se você quer acabar com uma Orcrim, vai na finança. Investigação financeira, busca onde ele tem ativos, o que ele tem de imóveis, de investimento, onde ele está ganhando dinheiro, e vai secar ali. Aí ela vai, uma planta sem água, ela morre
secando. É assim que você vai conseguir. E quando você desmantelar isso, você imediatamente coloca o Estado para tomar conta daquele E que território. tipo, normalmente, de investimentos organizações criminosas fazem lavagem de dinheiro? Existe um padrão? Não existe mais. Não existe mais. Porque hoje nós temos o dinheiro eletrônico, entendeu? Antigamente era mais fácil, porque era Porque é difícil carro. captar um Bitcoin, por Porra, exemplo. exato. Como é que você vai em É criptomoeda? por isso que eles crescem tanto. Agora, pô, você vai. Antigamente era obra de arte, era carro, imóvel, aviões, iates. E o dinheiro era rastreável com mais facilidade. Hoje, com dinheiro eletrônico, porra, bicho, fica mais difícil. Mas ainda existe, sim, Orcrim, que investe aqui no estado muito em fazenda e enche de boi. Você entendeu? Porque aqui é um estado do agro, então é muito comum você ver Orcrim utilizando fazenda enchendo de boi. Né? Lá em São Paulo, você vê investimento em imóveis, porque lá é fazenda só no interior. Então, ainda existe, claro, o investimento em ativos e imóveis, etc. Mas hoje está muito mais difícil com a tecnologia, cara. Hoje eu entrevistei uma época um empresário, conversei com um empresário, e ele me conta de um episódio que aconteceu com ele, particularmente, que ele foi convidado por um amigo. Ele tem passaporte boliviano, e ele vai então na Bolívia, e de repente ele é chamado para ir numa festa. E quando ele chega nessa festa, dentro de uma grandiosa fazenda, ele fica surpreso, porque chefes de grandes organizações criminosas estavam todos lá. Era uma festa de organizações. Na época, chefes do PCC, chefes do Comando Vermelho, entre outras, alguns E assaltantes alguns de bancos. da Bolívia, naturalmente. De lá. E exatamente, muitas aquisições de propriedades eram... Muitos aviões, ele viu estacionados lá, dentro tinha um heliponto, e eram todos eles de lá. Parece que é algo que... Qual é aquela figura de que quando corta uma cabeça nasce outra? Árpia, uma coisa assim. Mas sabe, Sérpia, aquele sei. animal... Cabeça de cobra. Aquela cabeça de cobra, quando você corta uma cabeça, cresce duas no lugar. Uhum. E nós nem estamos falando sobre elemento de corrupção e nada. E eu já conversei com alguns policiais que disseram, olha, a gente tá cansado. A gente tá cansado porque por mais que a gente consiga ir combatendo, parece que Enxugar a gelo. gente enxugar gelo. Parece que não reduz, parece que não diminui. Então, alguns que eu já conversei disseram, eu vou ficar de boa na minha. Eu vou só aguardar chegar a minha aposentadoria. Eu não vou Sim. ficar arriscando demais. Eu quero só sobreviver, porque é enxugar gelo. Mas você veja, filho, que isso que você está dizendo é absolutamente real e vem de encontro ao que eu falei há um pouquinho atrás. Policiofobia. Porque a policiofobia está incrustada nos poderes também. É tudo contra o policial sempre. Sempre. Então alguém vai lá e fala, apanhei do policial. Pronto, já vai responder. Porque você veja, no direito, de quem é o ônus da prova? De quem acusa. Não, de quem alega. De quem alega. Porque a defesa alega alguma coisa, o ônus de provar é ela. Então, o senhor tá falando que apanhou. Mas ele não tem o ônus da prova, ele fala aleatoriamente, e o policial tem o ônus de se defender de algo que, sabe, porque o outro falou que e acabou. E sempre pelo pressuposto de que é verdade. Então é claro que isso desanima. É claro que isso desanima, né? E o policial vai se tornando, então, o quê? Um servidor público. Ele só quer aposentar, ele só quer garantir o seu 13º, eu não vou fazer, eu não vou pra frente. Eu vejo não vou me isso. arriscar tanto. É claro, eu entrei na polícia com 18 anos, lá em São Paulo. Porra, lá naquela época, nível superior era só pra delegado, né? Hoje é pra todas as carreiras. Então, hoje você, pra entrar na polícia, tem que ter mais idade. Eu tinha 18 anos quando entrei na polícia, era um recém-adolescente, um menino. Eu tenho algumas fotos que eu olho, eu pareço meu filho tem 21. Ele que parece comigo, né? Moleque. Eu lembro que, às vezes, eu tava numa viatura e aí eu escutava alguém brincando assim, devolve pro seu pai esse carro aí, moleque. Essas brincadeiras assim, porque era um menino. E, cara, eu tinha um ímpeto. E eu, óbvio, não tinha direito, não tinha feito faculdade, né? E eram outros tempos, 88, né? Não existia celular, não existia internet, não existia câmera. Então eu tinha um ímpeto de fazer, uma vontade de fazer. Para mim não tinha horário. Não tinha horário. Eu chegava, mas a hora que eu vou sair não faz diferença. E eu gostava, era com tesão, era com prazer. Porra, tem uma cana pra fazer. Vamos esperar até as 11. Vamos esperar até ir pro bar, comer um negócio, tomar uma... até chegar a hora. Ia todo mundo animado, com vontade, entrava na quebrada, pegava o cara. Hoje não tem essa vontade. Porque se ele fizer, mesmo que ele tenha vontade, vai ser responsabilizado. Vai perder o emprego dele. Olha o crime crescendo.
Você entendeu? Há 25 anos atrás, quando eu saí de São Paulo, uma viatura com 2 policiais entrava em qualquer lugar pra fazer uma intimação. Era perigoso, mas entrava, vou intimar o cara ali, pá, entrava na quebrada. Hoje não entra mais, porra. Você entendeu? Então, tá certo ou tá errado o que a gente tá fazendo no país? Espaços em que a polícia não entra. As pessoas de bem que moram lá, e são 80, 90% das pessoas que lá moram são trabalhadoras, são reféns. São reféns daqueles criminosos que a polícia não pode entrar. Mas você acha que essas pessoas, 80, 90% que moram na quebrada, que são pessoas de bem, mas elas também têm a policiofobia? Tem por quê? Porque isso é uma questão midiática. Você pode perceber na televisão aberta, na imprensa em geral, se tiver um fiozinho, a polícia tá errada e vem. Bate, bate, bate. Quando você pega numa novela, qualquer novela, se aparecer um delegado, ou ele é bêbado, ou ele é burro, ou ele é ladrão. Corrupto. Você entendeu? É o tempo todo assim, vai massificando, massificando. Pô, você vê uma mãe. Eu já vi isso, uma mãe com uma criancinha. Oh, se você parar de chorar, você vai chamar a polícia pra te bater. Você entende? Isso é policiofobia. Então a criança vai achar que a polícia é pra bater. Você pode perceber, eu não gosto de polícia. Aí já aconteceu isso várias vezes. Mas por que você não gosta de polícia? Já foi preso? Não. Apanhou da polícia? Não. Então por que você não gosta da polícia? Não sei. Então, você vai numa situação de uma comunidade carente, e é claro que existem maus policiais também que abusam. É óbvio. Como existem maus advogados, maus políticos, maus médicos, maus jornalistas que não checam a fonte antes de publicar. Isso tem em qualquer lugar. Por quê? Porque o policial nada mais é que um ser humano que passou num concurso, nada mais. Nós não somos seres alienígenas que viemos aqui para o planeta Terra. Não. Nós somos reflexo da sociedade. Você é reflexo da sociedade de onde você nasceu, da sua família. Claro, você tem a sua família, eu tenho a minha. Mas a sociedade é a mesma. O caldo cultural é o mesmo. E nós somos fruto disso. Então o policial nada mais é que um ser humano que passou no concurso. Mas depois que você vira policial, nossa, eu nunca entrei numa delegacia, como se fosse uma grande vantagem. Daí que você nunca entrou numa delegacia? Então, no imaginário popular, entrar na delegacia é sinônimo ruim de ser bandido ou algo assim. Existia algo, na verdade, já há milênios, e que é válido ainda hoje. Quando eu digo milênios, é uma passagem bíblica. Quando João Batista estava batizando, há uma história na Bíblia que conta que os guardas chegaram para ele e ele estava falando sobre mudança de vida. E diz, e nós o que fazemos? E ele dá 2 recomendações aos guardas. Número 1, não trateis mal a ninguém. E número 2, contentai-vos com o vosso soldo. Engraçado que fazem 2000 anos essa recomendação, mas parece que ela... Atual. É atual. Atual. Contentai-vos com o vosso soldo e não trateis mal a ninguém. Sim. Que são, acho que, os 2 grandes gargalos Sim. dentro de maus policiais. Sim. Alguns usam o fundamento. Pô, eu vou fazer isso não é porque eu ganho mal. E às vezes ganha mal mesmo. E o outro, acho que tenho mais autoridade do que eu deveria ter, onde entra o elemento de abuso de autoridade. Uhum. Esses 2 problemas são reais hoje? São reais, são contemporâneos, são sérios. Mas veja, quando um candidato se inscreve num concurso, tá lá o valor. É o que você falou, se contenta. Ninguém obrigou. Uhum. Tá ali. Né? Os policiais devem ganhar mais? Devem. Devem sim. Pelo que fazem. Pelo risco que sofrem. Pela doação da própria vida para salvar o outro. Sim. No Brasil, o policial ganha pouco. E tem que ganhar mais. Quanto é o salário inicial hoje de um policial civil, por exemplo? Em volta de 5 mil. 5 É mil. muito É pouco. média civil-militar? É a mesma? É média, mais ou menos? Não, um pouco pra Tá, mais mas ou a menos. gente tá mas nessa faixa. É nessa faixa Inicial. econômica. Então, é pouco pra quem vai sair de casa, vai dar a vida, vai passar Natal fora de casa, vai sair, não sabe se vai voltar. É muito pouco. Mas não pode ser fundamento para ser corrupto. Não pode, porque já sabia. Quando você entra num jogo e a regra é prévia, você tem que se contentar com ela. Então, não, é muito pouco pra mim, então faça outro. Isso não é fundamento para, mas é pouco sim. E deve ser melhorado. Mas isso é uma questão cultural. Que eu falo, cara. Se você for pegar quanto ganha um policial nos Estados Unidos inicial, vai ser 6 vezes isso. Por quê? Porque os Estados Unidos, eles gostam da sua polícia, cara. Hoje quem define salário de polícia é o governador dentro de limites Cada estabelecidos. estado
tem o seu, mas existe uma média nacional. Uhum. Então tem um estado que ganha mais, outro que ganha menos, mas nenhum que vai ganhar 6 vezes mais. Então é sempre uma média aritmética, né? Tem o último colocado e o primeiro colocado. Aí sim é muito distante, mas dentro de uma média. Né? E essa média tem que subir. Essa média tem que subir. Né? O policial civil, hoje no Brasil inteiro, qualquer carreira é de nível superior. Então, para um nível superior, 5 mil tá pouco. Inicial. Tá pouco. Né? Acima Mas pelo risco. acima como é que chama? Do piso mínimo da base da OAB. É um pouco acima do advogado inicial que vai ser contratado, ele tem que ter um mínimo ali, né? O piso, né? É o piso da categoria. É o piso da OAB, mas, cara, ele vai dar a vida dele. Aí quando cai, é isso que você pensa, você falou, pô, o cara ganha tão pouco, e hoje em dia é tudo contra ele. Sabe, daí... Mas não justifica, cara. A questão do atendimento, bicho, olha só. Quando eu entrei na polícia em São Paulo, é isso que eu ganhava. E assim que eu entrei na polícia, passou um pouquinho. Quando eu cheguei na polícia com 18 anos, eu me deparei com pais de família ali. Homens que tinham a idade do meu pai, casados, que tinham uma família e viviam do mesmo salário que eu. Aí eu pensei, porra, tá na hora de eu deixar de ser moleque, então. E fui morar sozinho. Eu precisava morar sozinho, pagar minhas contas, pagava meu aluguel, meu condomínio, morava sozinho, montei meu apartamento, né? E fui morar sozinho. Então, eu sobrevivia com aquele salário, eu sei qual é que é. E nunca, por conta disso, eu fui descontar no cidadão que eu fui atender como policial. Quantas vezes... Porra, é homicídio, cara. Homicídio é foda. É triste você trabalhar. Eu trabalhei 13 anos no homicídio. Pô, você tá atendendo a mãe de um cara que foi assassinado, bicho. Pô, o cara é um bandido. Eu sei que ele é traficante, que ele é bandido. Cara, mas a mãe dele não é. Para a mãe, é o filho. Eu não posso tratar mal essa senhora. E aí uma senhora pobre, que pra chegar aqui, cara, se ela voltar com o que ela tem no bolso, ela não janta. Ela não vai comer. E tá chorando. A senhorinha tá frágil. Cara, eu olhava aquilo, porra... Era 6h30 já, porque lá a gente era até às 7, né? 6h30, terminou agora de prestar o depoimento dela. Aí eu olhava pro colega e falava, bicho, vamos levar a tia em casa? Sabe quando dá dó? Porque, cara, lá eu fazia a Zona Leste, não sei se você conhece São Paulo, e a homicídio é no centro. Pra você sair do centro de São Paulo e ir pra Zona Leste, Itaquera, Guaianazes, São Miguel, 1h30, 2. Pra ir. Nesse horário, de carro, de ônibus, como essa senhora iria, 3 horas depois. Pô, ela já tá chorando ali. Vamos levar? Aí o cara olhava. Vamos, vai. Já perdi um dia de aula de faculdade. Ô, dona, vamos levar a senhora. Levava na porta de casa. Pegava a viatura, levava ela. E voltava. E eu ganhava isso. Aí eu já perdi a minha aula naquele dia na faculdade e ia tomar cerveja no bar. O que eu vou fazer? Mas eu sempre trabalhei assim. Ganhava pouco. Mas eu não vou descontar na pessoa que tá ali na minha frente porque ele é mais humilde, não vou descontar. Sabe que existiu muito famoso entre nós, Tropa de Elite. Dentro do Tropa de Elite nós temos 2 paralelos aí. Então nós temos, de fato, um grupo de policiais que ganham bem, que são aguerridos, que entram na favela, que não aceitam corrupção, que são ousados. E nós temos outros que são os policiais, vou usar essa expressão, tradicionais, comuns. Tiram por fora, tem a grana do jogo do bicho, que ganha um negocinho ali em São Paulo, no... Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, perdão. No Rio de Janeiro, ganha um negocinho aqui, ganha um negocinho ali, porque meu salário é pouco. Na favela eu posso entrar tranquilo, porque sabe que... Tá regado. Tá regado e tá tudo bem. Então nós temos 2 grupos distintos aqui. Mas aparentemente os 2 grupos convivem. O policial bom com o policial mau. Vou usar essa expressão. Contudo, a grande maioria dos policiais, em números agora em quantitativos, são mais os policiais normais do que o policial de elite, vou usar essa expressão. Por consequência, a questão da fobia de policiais que você acabou citando, ela se dá, penso eu, não com relação a um rota ou com relação a um garras, mas com relação ao policial do dia a dia. Por conta disso que é transmitido em filmes e tudo mais. Você não visualiza que, pelos policiais bons, até me corrija se isso existe de fato ou talvez não, fazerem vista grossa para policiais ruins por conta da proteção da categoria, isso é o que não permite com que essa gangrena, esse câncer continue no meio? Olha, veja só.
É uma questão bem sensível, né? Só uma informação. Me corrija, por favor. Ah, claro, o policial do BOPE ganha exatamente a mesma coisa que o policial tradicional. Eu não sabia disso. Não ganha nem um centavo a mais. É a questão do policial ser corrupto ou não, não é onde ele trabalha. E no BOPE também, eventualmente, pode ter alguém Claro. que faça isso. Não é onde ele trabalha, é a formação moral do cidadão. É a formação moral. O que ele veio antes. O que ele trouxe de casa. Ok. O que ele trouxe de casa. Eu fui criado assim, meu filho é criado assim. O que é meu, eu não pego, acabou. Nem que seja esse anel que eu vou devolver, nem que seja 1 milhão que tentaram me comprar. Eu não pego. Ponto. Isso é do cidadão. Isso é do brasileiro. Como eu te disse, a polícia é uma amostragem da sociedade. Se nós temos muitos policiais corruptos, é porque o brasileiro é corrupto. Porque ele é um brasileiro que prestou concurso. Uhum. E não cabe aos outros policiais entregar eles. Você não convive assim. E isso a gente não vê em lugar nenhum. Por que normalmente faz denúncia pra corregedoria é a população, É a não população. policial. Mas você vê isso no dia a dia. Você vê algum médico indo no CRM entregar o colega dele que fez um aborto ilegal, que fez um erro médico. Você não vê. Mas você acha que não deveria isso acontecer? Mas o brasileiro faz isso. Não é o policial. O brasileiro faz isso. Você vê algum advogado ir na OAB entregar o colega dele porque se apropriou do dinheiro do cliente. E você acha que os advogados, os médicos, não sabem quem faz o quê? O brasileiro é assim, não é o policial. Você não vê isso em nenhuma categoria. Você vê algum jornalista indo entregar o outro porque o outro tá pegando dinheiro pra não publicar tal coisa? E você acha que eles não sabem quem faz, quem não faz? Então não é o policial, é o brasileiro. O brasileiro é assim. E isso se reflete na polícia. A polícia não é nada fora da sociedade. Ela é dentro. Ela é exatamente a mesma coisa. Ela é uma parcela da sociedade. A sociedade é assim. O brasileiro é assim. Entre o brasileiro e o cargo público, existe um caminho no meio que, em tese, é uma prova. É o concurso. O concurso. O concurso é feito de etapas. Dependendo do concurso, apenas uma etapa oral, escrita, outros etapa oral, outros etapa física. A delegados são 9. 9 etapas? 9 fases. Quais Todas eliminatórias. Eu não sabia que tinha tanta fase. 9 fases. Para delegado. Para delegado. Para as demais carreiras, uma a menos, que é a prova oral. Para investigadores, que vão 8 fases. Mas mesmo assim, como é que a gente acabou de falar, o cidadão, eu vou usar a expressão cidadão ruim, tá? Uhum. Ainda que seja um cidadão comum, porque pra mim qualquer elemento que vem, igual você acabou de dar um exemplo, de casa eu aprendi que eu tenho que devolver, então eu vou devolver isso independentemente, é um bom cidadão. Eu vou usar então a expressão, cidadão ruim. O cidadão ruim, ou o cidadão que veio de casa sem princípios, sem morais, ele vai passar por esse filtro pra entrar aqui. Se ele passar por esse filtro e entrar aqui, ele vai ser um profissional ruim. Sim. Porque ele já era ruim. Sim. Não é o Porque profissional ele é uma que se tornou. pessoa ruim. Ele era uma pessoa ruim. Sim. Você hoje consegue visualizar, talvez isso seja até um elemento político, e não falo político de fazer política, mas político de congresso ou político de elemento. Algo que poderia, de alguma forma, ser criado para tentar reduzir o funil para que esse cara não chegue aqui? Impossível. Impossível. Veja só. Umas 15 sessões de psicólogo, veja alguma só. coisa. Tem o psicotécnico, é uma das fases. Veja só. O concurso vai aferir conhecimento, capacidade física e cognitiva. Você não consegue aferir valores, princípios de uma pessoa. Não consegue. É claro que a gente faz um pente fino. Para você ter uma ideia, quando eu passei para delegado, e eu nunca soube disso quando estava lá em São Paulo, a polícia daqui, saiu daqui uma equipe da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, há 25 anos atrás, foi até o prédio onde eu morava para conversar com a dona Terezinha, que era a síndica do prédio, para saber se eu era bêbado, se eu arrumava briga no prédio, como que era meu comportamento no prédio. E eu só fiquei sabendo depois que eu virei delegado, fui trabalhar no departamento de inteligência da polícia, e aí eu peguei os arquivos da polícia e fui olhar a investigação social. Foi olhar sua ficha lá. Falou com a dona Terezinha, falou que ele é um cara bom, que é um cara assim, assim, assim. Ou seja, tudo isso a gente faz. Isso faz ainda hoje? Faz ainda hoje. Faz ainda hoje. Vai fazer uma investigação social do cara. Falei com tal pessoa, a pessoa falou isso dele. Então, isso a gente faz. Só que a gente vai puxar toda a vida da pessoa, se tem passagens, tal, se foi condenado, se respondeu inquérito. Mas você veja, uma pessoa que é má, mas não tem nenhuma passagem,
Você entendeu? Então, o concurso ele não tem como aferir a qualidade moral da pessoa. A não ser que seja uma pessoa tão ruim que é notório para os vizinhos, que tem diversas condenações, aí sim é um filtro. Mas não é o suficiente e nunca vai ser porque você não consegue aferir moral. E como mudar uma percepção da população com relação à polícia? A gente falou que é um elemento cultural, Uhum. mas todo elemento cultural é possível ser mudado, ainda Sim. que não aconteça do dia para a noite, Sim. mas é possível Sim. que haja uma transição. Uhum. E para que haja essa transição, talvez haja necessidade de existir uma força política. E política agora eu não falo só do Congresso, mas político como você que faz parte de uma associação, político que eu falo de diversos setores Sim, politicamente. sim. Hoje, se nós fôssemos desenhar um caminho para que houvesse uma mudança de percepção cultural de que o policial, em sua grande maioria, são maus profissionais, para o contrário, o policial, em sua grande maioria, são bons profissionais, goste da polícia. Como você caminharia nessa mudança cultural? Eu acho que é o seguinte, eu vou falar da Polícia Civil, Perfeito. tá? E não da de Mato Grosso do Sul, mas brasileira, porque isso é um fenômeno no Brasil inteiro. Ok. A Polícia Civil brasileira precisa entender de uma vez por todas que o seu cartão postal é o atendimento ao público, Você fala a barriga lá na delegacia. o balcão. Ok. O policial que tá lá tem que ser treinado, capacitado e melhor, convencido de que ele tem que atender bem o cidadão. E nós temos esse gargalo na polícia. É uma grande reclamação de quem vai na DEPAC, quem vai na DEAN, quem vai em qualquer delegacia, mas eu não fui bem atendido. Nós temos que reverter isso. A gente cresceu, a polícia cresceu, e nós temos as nossas delegacias especializadas, isso é importante, né? Uma delegacia especializada na narcóticos, roubos e furtos, homicídios, é importante, mas sem abrir mão do feijão com arroz. Nós temos que visualizar isso. Quando eu fui delegado geral adjunto, e quando eu fui superintendente de segurança pública, eu sempre tive essa política. Doutrina de polícia comunitária. O policial tem que ser querido, tem que ser conhecido, tem que tratar bem. Isso é importante, porque quando você vai para uma delegacia, você já está fragilizado. Porque ninguém vai lá para dizer o meu dia foi ótimo. Ou como o dia foi bom, vim aqui te dar um abraço. Ninguém. Todo mundo que vai para uma delegacia já sofreu. Um roubo, um furto, alguma coisa ele sofreu. É um dia ruim. É um dia péssimo para ele. Portanto, ele não pode ser revitimizado pelo Estado com um mau atendimento. O atendimento é preponderante para mudar essa cultura, e isso é no Brasil inteiro. Nós temos que ter uma gestão de choque e priorizar atendimento. Isso é importante, isso é crucial. Por quê? Cara, isso eu também fiz nos meus plantões. Muitas vezes vai lá um tiozinho e conta a demanda dele. Cara, é questão civil. Só que quem que trabalha 24 horas? Só nós. Os demais, meu irmão, amanhã. 24 horas, só nós. A única autoridade pública que permanece 24 horas ali, fisicamente, é o delegado. Então, vai lá o tiozinho, humilde, o cara não tem celular, ou se ele tem, ele não sabe usar, ele não tem computador em casa. Chega com uma demanda que é cível, ele pode ser atendido assim. Ai, cidadão, não é aqui não podemos fazer nada. Vai lá do outro lado da cidade. Lá. Ah, se vira. Ou então, senhor, senta aqui, por favor. Isso é uma questão civil, não é policial. Pera um pouquinho só. Entra na internet, Defensoria Pública. Pega o telefone. Olha só, o senhor no horário comercial, o senhor pode ir nesse endereço, procurar um defensor, esse é o telefone, o senhor pode ligar lá, se informar antes de ir, para não ir errado, tá? E eu desejo que o senhor resolva o seu problema. Muito obrigado. São coisas simples. Porra, o cara vai sair acolhido, feliz, falando, a Polícia Civil é boa. E você percebe que a demanda dele não foi nem solucionada? E vai sair, a Polícia Civil é boa? Você acha que tudo tem a ver com tratamento? Não tudo. É que você falou como mudar. Tá. O primeiro passo. Não é tudo. É um primeiro passo, mas é o mais urgente. Eu sempre falo isso, quando eu puxava plantão, eu tava nos plantões, eu falava... E hoje eu falo com alguns colegas que estão... Que hora que você vai entrar no plantão? 8 horas. Que hora você vai sair? 20 horas. Ok? Tá. Se você tratar mal a pessoa que chegar, que hora você vai entrar? Às 8. E sair às 20. E se você tratar bem, que hora você vai entrar? Às 8. E sair às 20. Se você tratar mal, quanto vai ser a sua hora de trabalho? X reais. Se você tratar mal, quanto? O mesmo valor. Então, por que fazer? E por que você acha que faz? Porque não tem
Alguns não têm vocação. Outros não é sempre, mas é natural do ser humano, porque ele tá péssimo naquele dia. Isso é absolutamente compreensível. Você acha que é um trabalho de pressão? Muito. Como eu te falei. Olha só, quem vai pra delegacia, pra essa pessoa, o dela é o mais importante. Ela quer agora. Ela não quer saber que aquela senhora perdeu o filho e tá fazendo o registro do homicídio. Ela quer saber que o carro dela foi furtado e é agora. E tem o trato também, não é fácil. Não é? Muitas vezes o cidadão não é educado. Você entendeu? Ele chega gritando, chega botando o dedo. Então, é muito estressante. Pode ter. Já foram feitos estudos que a profissão, a carreira mais estressante, que mais traz cortisol pro ser humano, é policial, cara. Nós somos o dia inteiro sob pressão. Por exemplo, você sabe que o CPP, você não foi para esse lado, mas você vai lembrar do que eu vou te falar agora. O policial é diferente dos demais servidores. Porque, veja, o cara trabalha na educação, na saúde, terminou o expediente, fechou a repartição. Tchau. Policial não. Eu sei. Ele é 24 horas. O CPP diz. Se no meio do caminho... A autoridade policial, os agentes devem ser policial e ter uma tatuagem. Você não tira a tatuagem quando você quer. É pro resto da vida e é o tempo todo e é onde você for. Isso é muito estressante. O cara tá sempre ligado. Qual é a profissão que você pode ser morto só porque você tem essa profissão? Então você tá no carro, hoje, quando você parar no farol, você tranquilo no farol. A gente fica assim, ó. Olha, esse espelho, vai chegar uma moto, já tá com a arma na mão aqui embaixo. Cara, é assim. Eu vou num restaurante, eu jamais paro de costas pra porta. Não é por nada, mas eu não consigo. A comida não desce. Fica nervoso. Não, vai que vulnerabilidade. Cara, eu sou policial há 33 anos. Se alguém for me matar, vai me matar, mas pelo menos vai ser pela frente. Eu vou dar trabalho. Agora eu vou ficar de costas pra porta, marcando. Não, eu não consigo. Então, eu ando na rua, a minha esposa sempre do lado de dentro da calçada, olhando tudo. Eu vou olhando tudo pra ela. Você entendeu? No trânsito. São sequelas da nossa profissão. Então, é claro que uma hora ou outra você vai encontrar um policial que tá totalmente estressado. Quando eu assumi a Depol, nós criamos a diretoria de apoio biopsicossocial para acolher o colega que tá precisando, o da ativa e o veterano. Não é? Porque nós temos que ter esse acompanhamento. O alto índice de suicídio de policiais é muito alto. É a profissão que mais tem suicídio. Não sabia. Então, não é tão fácil assim falar, o cara é um porcaria. Não é. Então, você vê que é complexo. São várias frentes que têm que ser enfrentadas para conseguir esse bom atendimento. Agora, como manter isso? Porque, imagina, nós estamos num estado, como a gente já falou hoje aqui, um estado relativamente tranquilo. Vou usar talvez essa expressão. Não temos criminalidade como em qualquer lugar. Não, mas isso aqui é um oásis de segurança no Brasil. Segurança no Brasil. A gente hoje, aqui entre amigos, ninguém fala, vai comprar um carro de luxo e pensa, e quanto custa a blindagem? Uhum. Não é a cultura de ter carro. Você não tem carro blindado não, e não precisa ter. E ninguém pensa nesse não assunto precisa aqui. ter. Agora, em São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, esses grandes centros, se não for blindado, você já coloca no cálculo, assim, eu consigo comprar um natural. carro, é natural, mas vai custar igual o PVA, igual o seguro, é a blindagem. Então, nós vivemos hoje num estado tranquilo. Agora, vamos para grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, você teve a oportunidade de trabalhar em São Paulo, hoje são lugares de que o nível de estresse, imagino eu, do policial é ridicularmente maior. 100 vezes mais que o nosso. Do que o nosso aqui. Sim. Eu tava visualizando isso. Agora, eu faço essa pergunta. Dentro do setor policial, na sua percepção, os fins justificam os meios? Cara, olha, isso é muito complicado eu dizer pra você. Como regra. Vamos lá. Você vai me responder isso com a sua percepção de ser humano, de homem, de pai de família. Você se coloca como delegado. Você prendeu um cara que faz parte de uma quadrilha de sequestradores. Ele tá na sua mão. São 3 horas da manhã. Na delegacia. Filhinho chora, mamãe não ouve. Tá você, mais policiais e o cara ali. Eles estão com uma criança de 3 anos em cativeiro que sofre de asma, não tem a bombinha. E o cara, aí você fala assim, aonde é o cativeiro? Eu tô vendo um exemplo. Aí ele vai falar pro senhor. Não vou dizer. Doutor, o senhor que é polícia, descobre aí. Você dá um pau nesse cara pra ele falar onde é, pra salvar aquela criança? Eu? É. Com toda certeza. É a resposta. Eu com toda certeza. Os fins justificam os meios? Agora, você respondeu pra mim. Eu daria. Ok. Agora você vai e generaliza isso.
Então eu vou torturar, Não planejo fazer concurso um dia não usar esse mas é vídeo. pra você ter ideia de como a gente pensa, como a gente sofre. É. Essa pressão, a criança vai morrer e o cara tá rindo da sua cara. Ok, você falou, você dava um cacete no cara, tortura. Ok. Aí você vai e coloca isso num plano operacional e não mais individual. Torturar para solucionar crimes. Amanhã você tá torturando um cara pra ele dizer onde é que tá o bujão que ele furtou. Porque é crime do mesmo jeito. Furto e sequestro, os dois são crimes igualzinho, só muda a intensidade. Mas são crimes, tem os elementos do crime. Os mesmos elementos. Mas aí entrando no... E aí, quem é que vai fazer o filtro É o policial. de saber se esse cara merece ou não ser torturado? Não é o policial na prática? Pois é, e aí isso tá justo? Tá certo? Tá perfeito? Porque na prática, nesse caso... E aí não seria um poder demasiado pro indivíduo decidir se esse pode ou não ser torturado? Essa é a questão. Mas assim é hoje, não é? Na Claro prática. que não, claro que não. Você acha que eu vou dizer que isso é assim? Claro que não. Não, não, Agora, não. Porra, bicho. Você tá gravando um Não, negócio não, que quer falar não. que isso é assim, Não, claro não, que não. é. Eu vou dizer... Isso é no campo, Eu não- no campo no campo teórico, teórico. pra gente conversar aqui. Agora, lógico. O cara, eu vou dizer isso aqui. Não, mas é porque hoje eu tenho essa percepção, independentemente, e agora eu falo eu como agiria como, hipoteticamente, porque eu não sou da segurança pública. E a gente, exatamente, eu acho que esse elemento, o elemento de, teoricamente, somos cidadãos. Todos somos cidadãos. Né? Se alguém entrasse dentro da minha casa e fizesse algo com minha filha, e será que eu encontrasse esse camarada na rua e eu estivesse armado, o que eu faria? Você ia matar ele. Não está dentro da minha casa. Não, você ia matar ele. Você ia matar. Mas você não está matando em nome do Estado. Você falou muito bem, um cidadão é diferente. Uma coisa é você dar autorização para o Estado fazer de forma generalizada. Eu não concordo com isso. Porque pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se eu vou admitir tortura para esse crime, eu tenho para isso que admitir que seja um dia comigo ou com meu filho também. Ou com minha mulher. Aí se eu disser assim, ó, admito que torture meu filho, também se preciso for, admito que torture minha mulher também, ok, aí eu sou autêntico. Agora, no meu filho não, em mim não, mas no outro sim. Aí eu sou um covarde. Então, agora, se você vai agir como um indivíduo, para isso existe a figura do homicídio privilegiado. Homicídio privilegiado, você vai responder com uma pena reduzida. Concorda? Uhum. Agora, você dá essa carta branca para o Estado, não dá. Aí vem um Estado totalitário, abusador. Agora, no nível político, hoje nós sabemos que o elemento direitos humanos é muito subjetivo. Eu digo subjetivo por quê? Direitos humanos para quem? Não é mesmo? Uhum. Dependendo de quem está no cargo, direito humano talvez é mais para o bandido, e para quem está no cargo, direitos humanos é mais para a vítima. Nós sabemos disso. Né? A vítima tá lá, o cara morreu, mas, coitado, faça carinho no bandido. Depende de quem está no cargo nesse momento. O próprio princípio constitucional da dignidade da pessoa humana é um princípio subjetivo. O que é dignidade da pessoa humana? Para uns, eu dou um exemplo aqui, eu entrevistei o senador Nelsinho, e estávamos falando no tocante ao cadastro, que eu acredito que não passou, mas o cadastro perpétuo para estupradores. Mesmo que passasse 30 anos, 40 anos, 50 anos, ficasse registrado. E ele comentou aqui dentro do podcast de que ele tinha o objetivo de que isso passasse. Eu disse para ele, mas essa não seria uma pena de caráter perpétuo, vedada pela Constituição como cláusula pétrea? Ele disse, interpretativo. Essa questão interpretativa, de fato, é muito subjetiva. Hoje, como polícia, hoje os policiais estão vinculados ao princípio da legalidade. Não legalidade, nós podemos fazer ou deixar de fazer, esse não que a lei determina, mas ao contrário, só o que a lei determina que eu posso fazer. Contudo, existe essa discricionariedade, o que eu posso, o que eu não posso. Como nós conseguimos tratar os policiais dentro dessa discricionariedade? Será que hoje a gente deveria, na tua percepção, ser mais abrasivos, mais tranquilos com relação ao que o policial pode fazer? Porque eu realmente acho que o policial, às vezes, precisa dar uma pegada. Acho que a impunidade é o grande problema do Brasil. Porque eu sei que não vai dar nada. E se eu sei que não vai dar nada, eu vou continuar cometendo crime. Agora, se eu sei que eu vou ser prejudicado, se eu sei que eu vou me ferrar, se eu sei que vai dar merda, então eu vou parar. Como você vê isso? Olha, isso que você falou é o cerne de tudo. Você está absolutamente correto. A impunidade é o maior vetor da criminalidade. Não é pobreza. Você dizer que a pobreza
é o maior vetor, você está sendo preconceituoso com o pobre e está errado. Uhum. Tá errado. É a sensação da impunidade. Porque existem três tipos de pessoas que eu classifiquei na minha cabeça como para você entender o fenômeno da criminalidade. Existe essa pessoa aqui. Essa pessoa. Esse cara, não interessa se ele é rico, se ele é pobre, se ele mora no palácio ou na favela. Esse cara, ele teve uma formação familiar, religiosa, tão eficaz que você pode deixar isso aqui que ele não vai pegar. Porque não é dele. Ponto final. Você não precisa de vigilância. Não precisa de vigilância. Ele não vai pegar. Esse é uma pessoa. Existe essa outra pessoa aqui, o 3. Esse é o criminoso contumaz. Ele vai cometer crime tendo ou não responsabilização posterior. É o cachorro doido. Ele vai praticar crime. Acabou. Ele vai praticar. Porque não tem valores morais, porque é um psicopata, porque é um sociopata. Esse vai praticar. Ok? Mas você tem um intermediário aqui, o 2. Quem é esse aqui? O 2 é o sujeito que não tem valores morais, mas também não tem culhão. Uhum. É o bunda mole. Então, ele vai pegar se não tiver câmera. Ele vai pegar se não tiver... Porque ele não quer ser preso, porque ele tem medo. Mas então ele não faz, não porque ele tem valores. Quem tem valores, o fator que impede é interno. Quem não tem valores, o fator é externo, que é a sensação da impunidade. Quanto maior a sensação da impunidade, mais desses caras vamos ter praticando Você crime. acha que uma grande maioria tá no 1 ou no 2? No 2. Infelizmente. No 2. No 2. Uma vez eu tava indo pra Brasília, cara. Isso daí eu nunca vou esquecer, eu falo isso quando eu posso. Eu tava indo pra Brasília. Já de noite, 11 horas, aquelas porra de conexão que você vai ficar 3 horas no aeroporto. Uhum. Né? E naquele tempo eu não sabia que eu tinha direito à sala VIP, cara. Olha que mané. Agora eu até gosto. Eu não sabia, cara. Tinha direito e ficava lá Não fora. sabia, cara. Aquelas conexões compridas. Não, porque eu mudei de banco. Esse banco agora, que é muito mais acolhedor, me falou, você tem direito. Cara, eu fui viajar agora, que delícia. Fiquei É lá 10 horas maravilhoso. comendo. É maravilhoso. Eu não sabia. Ok, então eu tava lá, fui num restaurante, pedi alguma coisa e tal. Cara, tinha um senhorzinho lá, isso aí era em Guarulhos, então morava por ali, Guarulhos, Cumbica, ali naquela quebrada São Miguel. O senhor humilde, já, cara, esse cara devia ter uns 70 anos, cabelinho branco. Ele tava com um cartaz pendurado no pescoço, que tinha o cardápio grandão da lanchonete, ele fica lá fora pra trazer cliente. E aí tinha um pequeno aqui, e ele ficava lá, a função do cara fica com o negócio pendurado, parado lá na frente. Cara, um senhorzinho. Isso era 11 horas da noite. Tava lá, de pé, trabalhando pra ganhar no máximo um salário mínimo. Foi lá o que lançou o iPhone, cara, e de lado tinha um sujeito que ele deixou o telefone dele aqui, ó, levantou, ouviu o chamado do embarque, esqueceu o telefone. O tiozinho olhou, eu fiquei só observando. Eu tava de terno, tava saindo de uma reunião em Brasília e fazendo conexão. Fiquei olhando, cara. Ele olhou o telefone assim. Ô! O cara, e o passageiro não olhou, não olhou, ele gritou. Aí o cara olhou, seu telefone! O cara voltou, obrigado, pegou e foi embora. Esse telefone desse homem, que ele fez isso, cara, 1 ano de trabalho desse homem, no mínimo. E aí ele voltou lá, a vida dele, olhando pra nada, com aquele negócio pendurado. Cara, aquilo me emocionou. Eu fui falar com ele. Terminei e tal. Falei, como é que eu posso abordar esse homem? Aí eu fui falar com ele. Falei assim, senhor, dá licença. Eu vi o que o senhor fez. Cara, ele abriu um olho, assim, já achando que ele fez alguma coisa errada. Mas o que eu fiz? Achando que eu ia brigar com ele. Eu falei, o senhor pegou o telefone do moço aí e até gritou pra ele voltar e pegar o telefone, né? Ele falou, pois é, mas é dele, não é meu. Na simplicidade. É dele, não é meu. Eu não fiz nada. Na simplicidade. É que é em tese tão óbvio, né? Mas é valor. Aí eu cheguei e falei assim, o senhor me daria a honra de me dar a mão? O cara olhou assim, eu dei a mão pra ele. Se houvessem mais brasileiros como o senhor, esse país ia ser diferente. O senhor é um homem de valor. Me orgulha dar a mão pro senhor. Rapaz, esse homem quase chorou. Aí eu peguei, fui pegar meu avião e fui embora. E aí você vê um cara fazendo isso, e aí você abre um jornal, vê um sujeito que tem um alto cargo e que aluga um apartamento para guardar dinheiro escondido lá.
esse que fez isso do apartamento, que guardou alguns milhões e aí virou manchete nacional, não tá passando fome. Não tem um negócio pendurado no pescoço dele, com 70 anos de idade. E tá se enriquecendo da corrupção, fazendo com que essas pessoas morram sem saúde. É simples, cara. Esse é o brasileiro. E o brasileiro aceita isso passivamente. Olha e isso não choca. E isso vem da cultura. Você faz com que incute na cabeça do brasileiro, desde criança, que o que é público não é de ninguém. E tá errado. O que é público é seu. Então, o mesmo cara que vê uma notícia de um sujeito com dinheiro na cueca, um sujeito com milhões escondido no apartamento, ele olha que não liga. Mas esse mesmo cara, se alguém pular o quintal dele pra furtar uma roupa no varal, ele mata na faca. Por quê? Porque a roupa é dele. Você sabe que esse ponto que você tem trazido é interessante. Volta a um elemento da impunidade, mas de políticas públicas. Eu vi uma notícia esses dias, acho que semana passada, e a notícia falava sobre o maníaco do parque. Eu trabalhei nesse caso, cara. Que vai ser solto. Aqui, 28, 29, chega no limite. E a discussão era como soltar um cara desse. Porque ele foi preso por foi condenado, perdão, por 100 e poucos anos. Mas tem um limite máximo de 40. Mas tem o limite máximo, ele ainda pega os de 30 porque Porque foi não pode retroagir. E eu me lembro também, eu trabalhava no gabinete, nessa época eu era estagiário no gabinete de um dos procuradores aqui do estado, e era o tema do maníaco da cruz. E eu li o processo, esse foi um dos que eu li detalhadamente, eu tive acesso aos autos. E a discussão na época era, porque ele foi preso quando ele estava na menoridade. E a discussão é, como é que a gente solta um cara desse? Hoje dentro do Brasil, e você sabe muito bem disso, agora a gente talvez entra mais numa parte mais teórica e como professor, algumas penas, diferentemente dos Estados Unidos, são proibidas. Penas de morte, penas de caráter perpétuo, e penas que basicamente vão violar os direitos humanos, que há uma interpretação se trabalhos forçados também seria isso, portanto trabalho forçado não pode. Contudo, morte, perpétuo, eu agora vou trabalhar nesses dois elementos, seriam penas de não queremos mais esse cara no meio da sociedade, ele fez algo tão terrível. E perpétuo seria, a gente, tá bom, não vai te matar, mas a gente acha que você nunca mais está apto para voltar. Qual a sua visão sobre esses dois tipos de penalidades? Muito boa essa pergunta. E eu tenho uma opinião cristalizada com relação a isso. Dificilmente eu vou mudar o que eu penso. Pena de morte. Sou contra. Por quê? Por quê? Quem investiga, quem processa e quem decide. O delegado, o promotor, o juiz. São seres humanos. Ser humano erra. Natural. Ser humano erra. Se você impõe uma pena de morte e depois você descobre um erro, ela é irreversível. Então, com base na falibilidade humana, eu sou contra. Uhum. Só por isso. Uhum. Eu gostaria muito de ser o Carrasco e matar aquele cara pelo que ele fez. Teria muito prazer em fazer isso. Mas quem que investigou, quem que processou e quem julgou? Pessoas. Pessoas erram. Só por isso. Só por isso. Perpétua. Favorável. É aquele que merecia a morte, mas eu não aceito porque pode ter tido erro. Por que eu aceito? Porque se tem erro, solta o cara. É reversível. Mete o cara numa perpétua. Aí a defesa diz, olha, houve um erro. Então vamos analisar esse erro. Porra, houve mesmo. Solta ele. Pronto. Só por isso. E na perpétua, ou não perpétua, tinha sim que trabalhar. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Por que não trabalhar? Porra, se você não trabalhar, você vai morrer de fome, se eu ou ela. Eu não posso, eu não quero mais trabalhar. Quando você fala trabalho, eu trabalho forçado. É, porque ele não quer... Sim, porque ele não quer trabalhar. Ele tá lá porque ele não quer trabalhar. Não, então... eu digo, porque tem a opção de trabalhar voluntariamente pra baixar Sim, pena. não, tô falando a pessoa remissão. trabalhar... Não é pela remissão, é trabalhar mesmo. Como El Salvador. El Salvador, o cara, como é que aquele Bukele conseguiu fazer aquilo? Sensacional. Porra, tudo bem que é pequeno, né? Claro. Mas é um modelo que tem que ser olhado, cara. Mas você sabe que o Bukele colocou nas redes sociais logo que o Trump ganhou? Isso é oficial, eu vi. Eu diretamente. Ele fez uma proposta aos Estados Unidos, ele disse, se você quiser, pode mandar seus condenados pra cá,
Mesmo que seja brasileiro. Eu cuido deles aqui, a gente faz Olha um valor. A gente negocia. Pode mandar aqui nas prisões aqui, a gente recebe. Tá vendo? Olha, o cara tá dando uma lição pro mundo. Então, por isso, pena de morte, sou contra em razão unicamente da falibilidade humana. E ela é irreversível. Perpétua, favorável. Isso aqui hoje é uma farra, cara. Como é que esse cara vai sair? Ele vai matar de novo. Aquele Pedrinho Matador. Porra, soltaram o cara porque realmente tem que soltar. Foi morto na rua. O cara não tem como. Você entendeu? Não tem como. Então, algumas pessoas teriam que ficar perpetuamente. Tem uma saída? Tem. Eu concordo. Tem uma saída para isso no Brasil? Tem. Qual é? Reconhecer a inimputabilidade do indivíduo, absolver, absolvição indireta, e colocar uma medida de segurança. A medida de segurança para o inimputável não tem prazo definido. Então, se você está diante de um... Que tipo de medida de segurança? A medida de segurança é assim. Quando o cara... Veja só. O cara cometeu um delito, certo? Primeira coisa que o Estado tem que saber. Se ele é imputável. Se é crime ou não. Vamos pensar no serial killer. É isso, Tá no serial killer, serial killer, tá? Ok. O Estado tem que dizer. Ele é louco ou não. Tá. Não é louco. Condena. Pena máxima 40. Não é louco. É louco, tem que absolver. Porque quem é louco não sabe o que faz, quem não sabe o que faz não pode ser punido pelo que fez. Mas chama-se absolvição indireta. A absolvição direta é quando não foi ele, absolve. Absolvição indireta, porque é louco, aí você coloca uma medida de segurança. E ele vai não cumprir pena, ele vai cumprir uma medida privativa de liberdade curativa. Que na prática é a mesma coisa que cadeia. Ele vai ficar... Você pega um presídio, coloca lá uma placa, ala de saúde, e bota o cara lá. Ele não sai nunca mais. Por quê? Porque de tempos em tempos, ele vai ser submetido a uma junta médica que vai dizer, esse cara curou. Agora, um sujeito que é um serial killer, que decepou várias pessoas, que... Mas você falou que cuidou do caso, por exemplo, do Maníaco do Parque. Eu trabalhei numa Você fase trabalhou dele. numa fase dele. Você vê que ele seria... Ele seria um cara desse, ele vai fazer de novo. Ele não tem condições de sair, ele vai matar de novo. Isso é questão de tempo. Questão de tempo. Então, uma medida de segurança, ele não sai nunca mais. Por quê? Porque qual vai ser... Se coloca no lugar de uma junta médica, você é um médico, vai dizer, não, esse cara já tá bom. Assina lá sua assinatura. Assina, não, continua doido. Bota e aí, lá. ele fica perpetuamente. Mas não é pena, é tratamento. Você sabe que os presídios, em sua grande maioria, eu sempre me lembro desde dos idos da faculdade, que a lei de execução penal ela é muito bonita no papel. Ela é bonita, ela tem um viés. É igual a lei de licitação. E a nossa Constituição também não é linda? Não, é tudo É assim, tudo maravilhoso. É tudo maravilhoso. Eu lembro, a lei de licitação faz todo sentido, ela é bonita, assim, o Estado vai economizar. É isso que tá lá. Sim. Ele vai escolher o melhor serviço, vai pagar mais Pelo barato. melhor porque preço, o melhor é. preço vai fazer... É bonito no papel. A lei de execução penal, me recordo que é algo bonito também no papel, haja vista que no papel o cara vai sair uma nova pessoa. Ressocializado. Eu pergunto, é possível, você visualiza, de fato, ressocializar um bandido? É. E aí eu vou fazer duas perguntas, na verdade, entre duas. É possível, de fato, ressocializar o bandido? Ok. No atual modelo carcerário que existe? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda é possível ressocializá-lo, se a resposta for sim ou não, mudar esse modelo carcerário, fazer algo para solucioná-lo? É um elemento de política pública? Talvez até mesmo, não sei, é uma consideração, privatizar prisões no país, para que normalmente o que é privatizado, normalmente, é tratado melhor do que o que é tratado com dinheiro público. Qual a sua percepção quanto a isso? Olha só, primeira pergunta que você fez, é possível ressocializar? Sim, sim. Existem pessoas que cometeram um crime, mas não são criminosos habituais. Ok, esse indivíduo. É possível, sim. Né? Você pode cometer um crime agora indo pra sua casa, uma briga de trânsito, alguma coisa. Porra, é possível, sim? É. Pra quem? Pra aquele que quer. A ressocialização, ela tem que ser voluntária. Não pode ser imposta. Você pensa, faz um paralelo com o usuário de entorpecentes, usuário de drogas. Aquele que não quer,
Não adianta você internar, não adianta, ele não quer. Mas o atual modelo carcerário não é o modelo que muitos sustentam, que é o modelo mais captador e instrutor para novos bandidos? Mas essa que é a questão, né? O Brasil chegou num ponto que alguns setores foram tomados pelo crime organizado. E, infelizmente, dentro dos presídios, não só no Mato Grosso do Sul, mas no país, isso é um fenômeno. Então, é mais difícil? Claro que é mais difícil. Mas se você chegar e falar assim, olha, não tem mais jeito, então apaga a luz e vai embora. A gente não pode fazer isso. Ah, não tem mais jeito. Tem. Eu vou fazer pra amanhã? Não. Mas tem jeito? Tem. Porque o dia que você disser que não tem mais jeito, você apaga a luz e vai embora. Não tem mais Estado. Acabou o Estado. Entra aquilo que a gente estava conversando, né? Sobre. Vou só esperar minha aposentadoria, né? Eu tenho amigos que trabalham dentro do sistema carcerário, policiais, e alguns deles dizem assim: a gente eu não trato, não. Vou te contar um caso que é interessante que aconteceu comigo. Como você sabe, eu já disse, eu nunca fui um advogado criminalista. Na verdade, em toda a minha época de advocacia, eu tive apenas 1 ou 2 casos criminais que se limitaram ao aspecto do Ministério Público e crime de colarinho branco, porque era empresarial. E tivemos êxito. Mas eu entrei em presídios por outra finalidade. Há uns 10 anos atrás, eu fui capelão prisional. Olha que legal, cara. Eu fui capelão prisional. Ia nos presídios para pegar a palavra de Deus. E aqui em Campo Grande eu tinha 2 ênfases. Um era o Petran e outro o Segurança Máxima. Eu me lembro de quando era no presídio de trânsito, que de fato a gente chegava ali, os policiais abriam um pouquinho a grade naquele grande salão e empurrava a gente lá dentro. Se vira. Se vira, na hora tá todo mundo, o pessoal tá tudo lá, a gente com a caixa de som e tocava e cantava e procurava Fazia ali, lá e o falava, culto e pronto. culto, falava de Deus e chegava para um ou para outro, e eles respeitam demais, pelo menos é uma sensação que eu tinha, né? Não importa quem você é, se você tem um título ou não, mas lá dentro todo mundo de terno é o pastor. Então era assim. E no presídio de segurança máxima, de forma semelhante, tive também a oportunidade. O que eu acabei percebendo, e a gente acaba vendo coisas que existem lá, é que algo que é extremamente comum dentro dos presídios, eu, como capelão prisional, eu via. Eu via drogas tranquilamente dentro do presídio. Eu via o pessoal fumando maconha, eu via um pessoal ali Voando pedra, porque pra vendendo. mim, eles não escondiam nada disso. Sim, sim. Celular é algo que eu via, é normal. Me lembro de um dia, vou te compartilhar isso. Tinha um grupo de rapazes, então eu chego pra a gente tinha um momento do culto geral, mas depois o objetivo era ir puxar assunto, genericamente. Então tinha um grupo de rapazes, e eu me lembro de um, e eu cheguei pra eles, e tinha um rapaz, bem gordo, na camiseta dele estava escrito Vida Louca. E eu disse, tudo bom? Tudo bom, rapazes? E aí, tudo bem? Prazer, Felipe. E ele tinha um rapaz específico, eu falei, e você? O que você vai fazer quando você sair daqui? Primeira vez que eu vi ele disse assim pra mim, quando eu sair daqui eu vou matar, vou roubar, vou destruir. Naquela hora eu pensei, tomara que demore muito pra sair daqui. Aquele lá era o Alex. É que na primeira vez que a gente vai, na segunda as pessoas ainda não têm confiança em você. Ainda quer dar uma casca de brabão, Casca né? de brau. Mas a gente continuou, toda semana, eu ia todo sábado. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, o Alex foi soltando. E na frente dos outros ele era assim, mas quando ele era separado, ele começou a se abrir. E o Alex começou a se soltar e começava, toda vez que eu ia lá, ele me buscava pra conversar comigo. Era um cara bem marrento. Me lembro uma vez, talvez ali no Petran, você recorda que o pessoal monta as barracas ali, Sim, né? os varais, aquelas coisas. Os varais ali. E aí um dia ele me chama no canto, ele tira assim e fala assim, ô pastor, fala com a minha mãe aqui, fala com a minha mãe, fala que eu tô bem, fala... Aí eu falei, dentro do presídio eu falei com a mãe dele. Fala com meu filho. Contando a história final do Alex, interessante, não sei o que aconteceu com a vida dele, mas o Alex saiu. E a última vez que eu vi o Alex foi na igreja. E o Alex tava querendo uma mudança de vida e foi uma história bem bonita de ressocialização dele. Mas, dentro dos presídios, esse é o grande ponto, eu vi muitas coisas que, mesmo com tanta dificuldade de acesso, são liberados lá dentro. E nós sabemos que isso, em grande parte, acaba passando pelos próprios policiais. Além... Porque era muita coisa. Era muita coisa que tinha. Qual é a sua percepção sobre privatização de presídios?
Será que isso melhoraria? Será que isso sanaria um cenário como esse? Eu vi que o Supremo agora estava até barrando Revista íntima. um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Um absurdo isso. Você sabe que se você, aleatoriamente, o rapaz da Infraero quiser, ou dependendo se tocar, você vai ser revistado intimamente no aeroporto. De fato. E o preso e a mulher do preso não pode? O Um absurdo. Pois é. Mas veja, eu não acho que privatizar É a solução? vai mudar. Não vai mudar, porque não é quem está fazendo. Se é o poder público ou é o particular. É como está fazendo. Você falou um exemplo perfeito. Bukele. E lá não é privatizado, é o Estado que está fazendo. Então não é quem, é como. Não temos que mudar o gestor para ele fazer a mesma coisa e continuar a mesma merda. Qual a diferença se que tá passando por um vigilante privado ou um servidor público? Tá passando. O que tem que mudar é como. É como. E como você vê? Preso é preso. Uhum. Ponto. Tem que ter disciplina, tem que ter regra e tem que ter pulso. Não é fácil fazer, porque daí vai ter quebra aqui fora. Nós vimos lá em São Paulo, quando tentaram lá, os caras quebraram o Brasil. Então, é um ataque sistêmico a isso. O que está acontecendo nos presídios é apenas uma causa, uma consequência. Eu tenho que ver a causa. Aqui é só um braço do que está acontecendo. E se eu resolver agora, eu vou fazer só aqui, eu vou causar no Brasil inteiro. A gente já viu o que vai acontecer. Então nós temos que atacar a causa. É isso que a gente tem que fazer, tá? E, cara, a gente não tem como não falar de El Salvador. Como é que o cara conseguiu? O país era tomado pelo crime organizado. Tomado. Lá é surreal. Dominado, era dominado. E ele conseguiu fazer. Pulso forte. E tem que ter realmente um alinhamento dos poderes. Não tem jeito, cara. Cada um puxando pra um lado, cada um falando... Cara, não vai. Não vai. Tem que ter um alinhamento dos poderes. Nós vamos resolver isso. Você passou em diversas trajetórias na sua jornada. Sim, Logicamente, desde os 18 anos, sim. sendo um policial, entendendo exatamente os Lá na eventos ponta. lá na ponta, lá o na dia a base, dia. dia a dia. 6 horas da tarde. 6 que horas tá da sofrendo. tarde, Isso. aquilo lá. Delegados mudando de categorias dentro... Até chegar na classe especial. Até chegar na Cheguei classe em todas as especial. classes. Delegado plantonista. Você foi, hoje, advogado também. Então Sim. tem outro lado da banca também, Sim. né? Começa a compreender isso. Mas muitas mudanças, em todos esses setores que você colocou, são impossíveis de serem alcançadas. São mudanças que vão ser feitas ou por um poder legislativo, um Supremo Tribunal Federal, por exemplo, e que aí é difícil, logicamente, chegar, mas existem mudanças que são mudanças políticas. Você já considerou ingressar num mundo político com o objetivo de que as pautas que você acredita que são corretas possam ser mais encabeçadas? Eu já considerei. Cara, é assim. Lógico que nunca diga nunca, né? Mas... Eu gostaria, porque eu tenho algumas ideias de alteração legislativa e tem que ser no CPP, no Código de Processo Penal, nas legislações penais e processuais penais, tá? Mas, cara, aí você vai pra vida prática. Eu não sou político, não tenho um centavo pra gastar com isso. O sistema brasileiro é difícil, porque só vai entrar quem tá no play, porra. Eu sou um alienígena. Aí você olha, pá, eu já tenho 55, vou fazer 56 em maio. Trabalhei a vida inteira. Aí eu vou, porra, eu penso Pode dizer isso. assim, estou sem saco? Ou Não é sem esperança. Saco eu tenho. Tanto que eu tô na ADEPOL, vou me candidatar à reeleição, é pesado ali. Eu não ganho um centavo, nada. Ah, não ganha? Não ganha nada. E é bom não ganhar. Porque eu tenho isenção. Quando você ganha, quem te paga acha que manda em você. É ruim. Então eu vou lá por um propósito. Eu tô abrindo mão do meu tempo de advogar e ganhar dinheiro em nome do que eu acredito que é a minha classe. É um cargo político. É um cargo político porque é eleito, né? Mas não é remunerado. E vou me candidatar à reeleição porque eu gosto do que eu tô fazendo e tô brigando por isso. Mas veja, isso que tá acontecendo agora, essa discussão do atendimento à mulher, essa coisa toda que tá fervilhando, né? Você vai, olha um caso concreto,
Pega um caso concreto e vai cotejar com a Lei Maria da Penha. Tá certo. A Lei Maria da Penha diz, quando a mulher registra o fato e pede uma medida protetiva, a delegada tem 48 horas para encaminhar para o juiz, para a juíza. Né? Nesse caso, eu sempre vou falar no feminino porque são mulheres que atuam lá especificamente. Então, a delegada recebe e encaminha para a juíza. Que por forma só para a juíza dá, porque sempre dá. 48 horas ela tem esse prazo. A juíza recebe, ela tem mais 48 horas para decidir. Quantos dias já foram aí? 4. 4 dias. E aí, a medida protetiva passa a ter valor quando o oficial de justiça pega, e faz a encontra o cara e ele toma ciência. Às vezes ele não tá lá, ele não mora lá, ele não acha. Ok. Aí o cara vai e mata a mulher. A culpa é da delegada? Não é. A culpa é da juíza? Não é. É da lei. É a lei que tá errada. Você pega todos os casos. Como você acha que deveria ser? A medida protetiva deveria ser determinada pela delegada na hora. Então, chegou a vítima, a mulher, está sofrendo uma agressão, ou uma violência, ou uma ameaça. Tô passando por isso. A delegada analisa juridicamente. Tem os elementos? Já determina a medida. Passa para o investigador que está de plantão. Ele sai na hora O e já próprio vai investigador. intimar o cara. Porra, bicho, quantas vidas vamos salvar? Aí, não, mas isso é constitucional? É constitucional pelo seguinte, veja. O delegado de polícia, ele prende em flagrante. Ele prende, ele decide pela prisão e posteriormente ele encaminha para o juiz. O juiz faz uma análise posterior daquela prisão que já aconteceu, que o delegado decidiu. Aí o juiz, ou ele homologa aquela prisão, transforma em preventiva, na audiência de custódia, ou ele substitui por uma outra medida cautelar e solta o cara. Mas o cara foi preso na hora. Se o delegado pode prender... São medidas urgentes. Mas, olha, se a medida urgente da prisão ele pode prender, como é que ele não pode uma menos grave, que é só separar uma pessoa da outra? Só não chega perto. E aí submete essa medida em 24 horas pro juiz, o juiz confirma Claro. ou revoga. Algo como ad referendo. Poxa, como é a prisão em flagrante. Agora ficam aqui crucificando a delegada, ou a juíza, ou o Ministério Público, ou o sistema, mas é a lei que tem que mudar. Vamos aprimorar? Vamos aprimorar. Mas as 48 horas continuam existindo daqui e continuam existindo daqui. Você imagina numa... O gargalo continua. Continua porque ele é legislativo, não é operacional. Você imagina. O cara é preso em flagrante. Aí eu tenho 48 horas pra fazer o auto de prisão. Solta o cara. Porque eu não posso prender agora. Aí eu tenho 48 horas pra fazer o auto de prisão em flagrante. Mandar o auto, agora não é mais prisão em flagrante, qualquer outro auto, o auto de constatação, o nome que você queira dar. Tenho 48 horas pra mandar pro juiz. O juiz tem mais 48 horas pra ver se vai fazer. Ah, não, esse cara tinha que ficar preso mesmo, decreta preventiva. Quero ver se achar o cara já caiu no mundão, irmão. A gente tem que ter uma legislação que seja pé no chão de quem tá passando por isso. Agora faz essa coisa bonita, tem mulheres morrendo. Então, quando eu vejo uma situação dessa, eu tenho vontade, sim. Mas sei das minhas limitações. Quem sou eu para querer? Hoje, como representante da associação, a sigla correta inteira seria a Associação dos Delegados de Polícia de Mato Grosso do Sul. Tá. Associação dos Delegados de Polícia de Mato Grosso do Sul. O que na prática, em tese eu imagino, eu tô falando agora no elemento de proteção. Em tese eu imagino que é exatamente proteger os interesses da categoria. Uhum. Mas, na prática, como se protege, ou quais são os grandes problemas que você visualiza de interesses da categoria que você, como um representante de uma associação tão importante como essa, deveria proteger? Tá, são duas categorias. Tá. Primeiro, os interesses coletivos. E esses são voltados, necessariamente, quase que 90% ou até mais, aos nossos vencimentos. Tá certo? Tá. Nesse primeiro mandato, a gente conseguiu... Aumentar a remuneração. Ué. Ok. É natural do ser Sim, humano. normal. Entendeu? Então, de várias formas, a gente trabalha nesse viés. Esse primeiro mandato a gente conseguiu a implantação de um... Esse caixa vem do Estado. É do Estado, do governo do Estado. A gente conseguiu a implantação de um direito que já era pleiteado há mais de 8 anos. O governador Eduardo Riedel teve a sensibilidade. Qual o direito? Auxílio saúde para os delegados, como tem os promotores, os juízes, os desembargadores, os procuradores. Todas as carreiras jurídicas tinham um auxílio saúde, e nós não tínhamos. E conseguimos,
É pecuniário. É pecuniário. Tá. Aí conseguimos. E aí eu faço parte da Adepol do Brasil, sou membro da Adepol do Brasil e fiz uma pesquisa só nesse estado que tem. Várias Adepols do Brasil me manda aqui como é que você fez, me manda aqui o projeto dele, porque aqui é pioneiro. E eu não sou partidário nem nada, nem político, mas tem que dar o nome, o Eduardo Rírio, com a ajuda do deputado Caravina, que é delegado. Então a gente fez uma construção aqui, com o apoio do secretário, que é delegado, Carlinhos. Fez uma construção aqui, a gente conseguiu um benefício que tem 8, 9 anos que é pedido e não anda. Então, a Adepol. A outra, as prerrogativas, aí é individual. O delegado é atacado, a gente vai com força. O que é ir com força? Porque antes, isso vem lá de São Paulo, quando eu era policial lá, cara. Quantas vezes, eu sempre foi homicídio que eu trabalhei, uma vez, cara, eu era novinho, moleque, cara, não tinha faculdade, nada, bicho. E eu fui intimado pelo MP pra ser uma das testemunhas da acusação. Ok, menino, cara. Tava lá. Porra, bicho. O advogado fala que o cliente dele foi torturado na delegacia pra confessar. Na minha frente, no meu depoimento ele alega isso. Cara, eu tinha 20 e poucos anos, cara. Eu fiquei pensando, o que eu vou falar pra esse canalha? Fiquei esperando. Quando o juiz começou o juiz, era um juiz, uma promotora ou o contrário, não me lembro. Se tem mais de 30 anos. Começou a me perguntar, eu dei as respostas sobre o caso, como foi a prisão, o que o cara falou, tal. Daí eu falei, excelência, se for possível, eu gostaria que o advogado declinasse, falasse se o policial que ele disse que bateu no cliente dele sou eu. Porque se ele disser que sou eu, que fui eu que bati nesse cara, eu já tô pedindo pro senhor agora a instauração de um inquérito policial contra ele por denunciação caluniosa, por calúnia, por injúria, por difamação. Aí o juiz, doutor, responda a pergunta do testemunho. Não tô falando que foi ele, disse que foi na delegacia, mas a gente não sabe quem foi. Eu falei, então tá bom, muito obrigado. Cara, e fui embora, cara, eu tinha 20 e poucos anos. E se eu não tivesse feito isso, eu ia ficar com cara de mané e depois rezando, tomara que não dê nada, tomara que não dê nada. E se não desse nada, eu ia ficar aliviado e feliz. Tá errado. A gente tem que deixar de ser bunda mole. Então, desde que eu entrei, o que a gente começou a fazer? Falou do delegado? Falou esse tipo de coisa em audiência de custódia, na internet, onde quer que seja. O delegado vai registrar um boletim de ocorrência de crime contra a honra, qualificado porque é contra servidor público do exercício da função. Criminal. Cível. Ação de danos morais, vai pagar, cível. E se veio de alguém que tem um órgão correcional... E quem banca isso é a associação. É a associação. A associação que faz o isso. advogado é nosso. Individualmente. É nosso, individualmente. E administrativo disciplinar, se tem um órgão correcional, a gente também oficia. Claro, se for no Ministério Público, alguma coisa, se for um advogado... Outra polícia. Tá. Aí começou, de um ano pra cá, tá começando a ser assim, todas eu chego no cara e falo, não pode deixar barato. Nós não somos Zé Mané. Eu quero ver alguém em juízo imputar um crime contra um promotor, ficar por isso mesmo, não fica. Contra um juiz, ficar por isso mesmo, não fica. Então por que o delegado vai ficar por isso mesmo? Nós não somos menos. Porra, né? E aí começamos a fazer isso. E há pouco tempo atrás eu fui convidado pela EJUDE, porque aqui em Mato Grosso do Sul sempre é pioneiro. Aqui foi o primeiro estado que teve a Lei 9.099 implantada. E aqui é o primeiro estado do Brasil que tem juiz da garantia. Você sabia disso? Pois é. O juiz das garantias ele foi criado na lei em 2019, num pacote anticrime. Mas o STF suspendeu a eficácia até hoje. No ano passado o STF liberou a eficácia. Agora os tribunais dos estados têm que implantar. Aqui foi o primeiro, cara. Lá em Dourados. E aí, então, foi feita uma capacitação para vários juízes que vão atuar como juiz das garantias. E o tribunal convidou atores de todas as pontas para cada um falar o que precisa o juiz, na sua atribuição, o que ele precisa do juiz das garantias. Então chamou uma promotora, que é a Ana Lara, que hoje é procuradora, e com quem eu trabalhei no GAECO na primeira fase, em 2000, uma grande amiga minha, a Ana Lara, um defensor público, e eu como delegado, porque estou na Adepol, me convidou, e aí nós fomos lá, cada um falar, na sua percepção, o que precisa fazer um juiz das garantias. E foi o que eu falei.
a questão, né, da importância do juiz das garantias. Por quê? Porque hoje, quem vai atuar lá é um rodízio, de repente vai lá um civilista, que ele não conhece o penal, ele fica perdido, aí o bandido fala, eu apanhei, e aí, sabe aquela... Quando o juiz das garantias virar uma vara, ele trabalha lá, ele vai ter expertise, um olhar. Experiência. Porque ele só claro. faz isso. Ele é a vara dele. A ideia do juiz natural é isso. Essa é a importância, né? E aí, esse tipo de alegação não vai ter eficácia de soltar um bandido perigoso, como a gente vê às vezes, né? Aí uma juíza, que estava com uma aluna, falou assim, olha, e ela não sabe disso que eu estou dizendo agora, dessa questão que a gente vem colocando como uma cultura do delegado. Ela falou assim, olha, de uns tempos para cá, subiu muito o número de ação penal de crime contra a honra contra os delegados. Subiu muito. E na mesma proporção, diminuiu esse tipo de alegação em audiência de custódia. Diminuiu. Na mesma proporção que um subiu, porra, então tá indo no caminho certo. Hoje são quantos delegados? Na ativa 265, por aí. MS No 265. estado todo. Esse mandato é um mandato de quanto tempo? 2 anos. 2 anos. É pouco, né? É pouco. E agora, no meio do ano acaba, eu vou me candidatar à reeleição e depois acabou. São só 2. E você pensa em fazer nesse segundo mandato, ganhando, algo diferente do que você fez nesse? Não. Eu quero fazer reforma, como eu fiz, a questão predial. Aham. Né? Eu quero fazer uma reforma, como a gente fez do auditório. Agora eu quero fazer do salão. E nós já temos algumas pautas. Isso já, eu tô indo para as regionais, cara. Olha, eu não ganhei nada, porque eu gosto mesmo. Pegar um carro e sair daqui, bicho, e fazer regional. Eu vou lá conversar com os delegados do interior. Já fizemos 3 Lagoas. Depois a gente fez. Por isso que é bom ser delegado delegado aposentado eu para tenho essa conseguir liberdade. ter Não, essa liberdade. mas se eu tivesse na Depol, eu tava à disposição. Dava pra fazer do mesmo jeito. Mesmo que tivesse nativo. Eu fico cedido fica pra Depol. vinculado lá. É. Tá. Aí, na outra viagem nós fizemos Naviraí, Fátima do Sul e Dourados em 2 dias. É cansativo, cara. Eu tenho 56, chego em casa quebrado. Para ouvir e para dizer, nivelar conhecimento com os colegas. Nós fizemos isso, não foi fácil, foi assim, assim, assim. Por que nós fizemos assim? Como funciona aqui no bastidor? Você entendeu? E eu já tenho a questão das prerrogativas, eu vou continuar fazendo do mesmo jeito. Mas eu já tenho outras prioridades para conseguir, para lutar com relação à nossa melhoria salarial. Aí eu digo isso a eles, quais são elas e como a gente vai trabalhar, e elas estão bem encaminhadas e bem engatilhadas. Você sabe que de nada adianta, logicamente, você fazer muitas coisas se as pessoas não souberem o que você faz. Sim. De fato, hoje o marketing, vou usar talvez essa expressão, ele acaba sendo essencial. Uhum. Óbvio que tem as redes sociais que acabam fazendo isso, mas ainda para a população, e eu imagino para muitos delegados saberem, isso chega através da mídia. Uhum. Né? Contudo, a mídia na grande maioria, a mídia essencialmente ela é uma empresa privada. Uhum. Que ela tem um objetivo, que é um objetivo de dar lucro. Uhum. É óbvio que, em tese, a mídia séria, ela é uma mídia que ela ganha lucro com publicidades e não com reportagens. Essa, em tese, Sim. é a mídia séria. Ela é imparcial nas reportagens e ganha dinheiro com publicidade. Uhum. Mas na prática, como a gente já houve diversos até escândalos, você sabe, muitas mídias vendem notícias. Uhum. Isso já aconteceu com você? E agora eu vou separar isso em 2 momentos. Um momento como delegado e um momento agora como a Depol. Tá, veja. Pra Como- falar bem. Como delegado, tá? Delegado. Como delegado. Quando você, ainda mais numa polícia pequena como a nossa, todo mundo sabe quem é quem. Uhum. Como funciona o negócio, né? Então, eu sempre vivi do meu salário e é dele que eu vou viver até o meu último dia, ou dos meus honorários como advogado. Acabou. Então, eu não mexo com dinheiro, nunca mexi. E as pessoas sabem, todo mundo sabe quem é quem dentro da polícia. Sabe quem pode e quem não pode? Nem chega, Aham. nem chega, Uhum. nem chega. Cara, eu vou te contar uma história, dá tempo ainda? O horário é teu. Vou te contar uma história rápida. Eu cheguei aqui em 2000 e aí me mandaram uma missão. Isso era no governo do PT, me mandaram uma missão. Tinha um sujeito que era um líder sem terra e estava cometendo barbaridades aqui no estado. Ok. Investiga esse cara. Beleza, fui investigar esse cara. A primeira coisa que eu fiz foi buscar o RG dele, ver quem é esse cara, né? Puxei. Quando veio a resposta aqui do estado, esse cara tinha uns 45 anos e era a primeira via de um RG.
Porra, então esse cara tem... Porque então ele tem em algum outro estado, ele deve ter documento. Porque ninguém tira a primeira via com 45. Se fosse a segunda via, tudo bem. Mas a primeira... Como eu tinha acabado de sair de São Paulo, tava fresco aí no meu conhecimento, das minhas amizades. Eu tava no probatório aqui ainda. Não tinha um ano de polícia aqui. Não tinha um ano. Como delegado aqui. Como delegado. Não tinha um ano. Peguei o nome do cara e pedi pros meus colegas em São Paulo. Pesquisa aí. Olha aí. Aí me veio a resposta. Olha, esse cara não tem passagem. Mas o irmão dele tem mais de 100 anos de condenação por vários homicídios que ele faz parte do grupo Pé de Pato. Grupo Pé de Pato. Como é que funcionava? Eu atuei em vários casos de pé de pato em São Paulo. Eram caras que se uniam na favela pra matar bandido. Aquela coisa que a polícia ineficaz, a criminalidade. Justiceiros. Justiceiro. O dono da padaria, o dono do posto, o dono da farmácia. Tá? Não é que o cara era bandido contra a população, entre aspas, boa. Ele era justiceiro. Ele matava os bandidos, mas o que acontece? Aí ele começa. Esse empoderamento, o cara começa agora, eu sou Deus. Aí se você pisar no pé dele, ele te mata. Entendi. Se o cara quer comer tua mulher, você tem que dar. Nesse Sabe? nível, O negócio entendi. extrapola, fica assim, acabou. E aí, então, a gente, lá no Homicídio, a gente fez várias investigações e operações e prendemos, e a gente desmantelou essa organização, prendeu vários deles e alguns sumiram. E o irmão desse cara era um dos caras que tinha sumido lá em São Paulo nas investigações. Falei, caceta, mas que coincidência, cara. Eu busquei o irmão desse cara lá em São Paulo tanto tempo, agora depois vim em Mato Grosso, o irmão dele tá aqui e eu tô investigando o irmão do cara. Porra, ficou assim... que eu tinha mandado só o nome. Eu peguei as impressões digitais e mandei. Confere aí pra mim. Porra, não deu outra, era ele. O que ele tinha feito? Ele conseguiu uma certidão de óbito fria, lá num cartório de Nordeste, e uma de nascimento fria. Ele se matou nos processos, ele morreu. Ele fez juntar nos processos todas as certidões de óbito, extinção da punidade por morte do agente. Caraca. E no mesmo lugar, ele conseguiu uma certidão de nascimento. E veio embora para Mato Grosso do Sul. Mas o que ele fez? Acho que aí é uma questão, assim, de amor, né? Ele manteve a filiação. Se ele tivesse mudado tudo, não ia ter achado. Mas ele manteve a filiação, ele mudou só o nome. Mas manteve a filiação. Pai e mãe eram os mesmos. Por isso que eu achei que era o irmão e era ele. Falei, porra, daí... Peguei todos esses processos. Teve um caso desse cara, bicho, que eles foram contratados para matar um tal de alemão, ladrãozinho de pé de chinelo. E naquele tempo não existia celular, nada disso. Então era tudo na conversa. Aí, o alemão tá no boteco tal lá da favela. Aí vai mobilizar os caras, demora. Até mobilizar esses caras todos, botaram ir numa Brasília. Eles chegavam que nem polícia, mão pra cabeça, todo mundo tal. Tinha umas 10 pessoas no bar, inclusive um molequinho que servia cerveja, que era filho do dono. Quem que é o alemão? Não sei. Mataram todo mundo. Mataram todo mundo. Inclusive uma criança que eles não sabiam quem era o cara. E o pior, o alemão já tinha saído do bar. Esse era o cara que tava aqui, né? Se fingindo de líder sem terra e cometendo barbaridade, já com novo nome, já tinha até roubo no nome dele. Ok. Investigação, ponta de linha. 10. Investigação. 10. Essa foi top, hein? Agora vamos prender o cara. Aí foi feita uma operação pra prender o cara e tal. Ele vinha numa rodovia, a gente fez uma barreira na rodovia, estava sendo seguido, monitorado, fez uma barreira na rodovia, encosta, polícia, como parecendo uma coisa de rotina e tal. Tava uma belina, e eu tava seguindo também, eu, como digo, essa equipe, né, de um carro descaracterizado. Encostou. Aí a polícia vai abordar, chegando perto. Foi para acostamento, foi numa rodovia, depois do Detran. Quando os policiais chegaram, a gente foi se aproximando, tinha 2 pessoas na frente e uma atrás, e ele estava do lado do motorista. O cara acelerou a belina, subiu aquele poeirão, jogou o carro em cima da gente, voltou para o asfalto, deu meia volta para voltar para a cidade. Nessa hora o cara começa a atirar na gente. Mete bala. Óbvio. Perseguição, o cara foi baleado, foi socorrido, eu socorri na minha viatura e morreu. Cara, infelizmente ele morreu, ele foi socorrido. Eu virei chefe de grupo de extermínio para a imprensa. A Polícia Civil tem um grupo de extermínio. Exterminaram um pobre Sem terra. sem terra. Foram 2 anos sendo massacrado. Nesse tempo, eu recebi proposta desse tipo. Falei, não quero. Não vou. Faz o que você quiser.
Fala aí. Fala o que você quiser. E continuaram falando. E todos nós, eu e minha equipe, que fomos todos processados, todos fomos absolvidos por legítima defesa, como tinha que ser. Mas, cara, são 2 anos você aguentando isso. Você sendo tratado como bandido. Teve uma vez que eu fui no... Naquele tempo usava cheque ainda, lembra do cheque? Fui no compra e tal, fiz a compra, passei o cheque. Cara, a mulher do caixa pegou o cheque normal, olhou pra minha cara. Quando ela olhou pra minha cara, sabe o que eu pensei? Porque naquele dia tinha sido uma matéria. Ela leu o nome, não é um nome comum. Olha aí o assassino. Matsushita, né? Olha aí o assassino. Olha o que os caras fazem com a gente. Você entendeu? E ao final nós fomos absolvidos. Saiu alguma coisa? Nada. Eu falo isso hoje com muita tranquilidade porque eu falo em sala de aula. Eu falo onde eu vou. Isso já tem mais de 30, tem mais de 25 anos, já transitou em julgado, mas como um exemplo, né? Então isso acontece. Mas é ruim, né? Porque se você dá um Google, notícias... Não tem mais. Eu vivo procurando. É. Eu acho que deve ter alguma temporalidade. Porque talvez daí surja aquela questão novamente antiga, que está em debate judiciário faz tempo, sobre a questão sobre direito de esquecimento. Uhum. Né? Sim, Se exatamente. de fato, não apenas para quem não cometeu e ficou uma notícia, porque a notícia, exatamente, da existência do crime aconteceu, mas da absolvição ninguém conta. Ninguém conta, né? Não, Mas você veja, não dá pauta. sabe o que eu acho? É que naquele tempo não tinha internet. Por isso que não tem. Agora, você, durante muito tempo, você falou que começou na homicídios. Sim. Eu imagino, é óbvio, homicídios, você vê casos... O pior da humanidade. É o pior, é o pior. O pior da A humanidade. maldade humana A maldade em essência. humana em essência. Né? E dentro desse cenário do pior da humanidade, você acaba, me corrija se eu estiver equivocado, até ficando, e eu não falo isso de uma maneira pejorativa, mas frio quanto Você à tá morte. absolutamente certo. Isso é uma sequela psiquiátrica. Porque veja, você tá certíssimo. Cara, eu passei 13 anos da minha vida. Quantos mortos você já viu assim? Um tiro, faca assim na tua frente? Quantos anos você tem? Eu tenho 34. Com 34 anos, quantos mortos você já viu sem cabeça, esfaqueado, com Sem tiro? cabeça eu nunca vi nenhum até agora. Eu vi já de tiro, mas eu nunca vi. Ok. Mais 1, 2. Ok. Eu via com 18 anos, 8, 9 por plantão. Isso não é normal. Você vai para um local, tem um cara com uma cabeça estourada de pedra. Aí você sai desse, vai pro outro que tá com tiro. Aí você vai pro outro, tem uma criança esfaqueada. Aí você vai... E nesse intervalo, você tá preocupado com o quê? Intervalo para jantar, que eu tô com fome. O ser humano, quando vê uma cena dessa, ele tem que ficar impactado, é natural. Pelo menos perdeu o apetite pra janta. Porra, aquele negócio lá me fez mal, não tô sem fome. O ser humano, quando entre um cadáver violento e o outro tá preocupado com o que ele vai comer, ele perdeu a sensibilidade. Uhum. Isso aí é absolutamente inevitável. Isso não gera uma consequência? Você deu um exemplo que você foi absolvido nesse exemplo Sim. ali. Mas imagino que não foi a primeira vez que você trocou tiro. Uhum. Já trocou tiro. Não, mas essa que eu posso falar. Já trocou tiro outras vezes. Essa questão hoje de... E agora eu falo não apenas com relação a você, mas a policiais de carreira. Uhum. Como eu digo, aqui em Campo Grande talvez é um elemento mais tranquilo. Uhum. Mas policiais de carreira, com insensibilidade... Eu imagino o medo que dá, diante de uma notícia como essa, de você saber que se levar um tiro, morre. Mas se der um tiro, vai ser processado, preso, preso. É claro. É natural. É isso mesmo que acontece. Aí o policial fica, não sabe o que fazer. E se ele for localizado como sendo um policial, ele vai ser morto. Mas se ele reagir, ele vai ser preso. É isso. Então como é que você vai ser policial no Brasil? Aí você tem uma geração de policiais que são... Eu quero ser servidor público. Uhum. Aí saiu do plantão, ele vai em casa, deixa a arma, deixa funcional, não é mais policial. Quero saber de nada, tá vendo acontecer ali, eu não sei de nada. Não leva a sua arma, não leva a sua função, nada. Uhum. Ele quer ser servidor público. Mas por quê? Ele pode ser vocacionado, mas ele tem uma família, ele tem esposa, tem filho, tem a liberdade dele, tem o nome dele. E aí ele vai ser tratado assim pela sociedade, pelo sistema, e vai. Porque isso aconteceu comigo há 25 anos. E ainda hoje é assim, quer dizer, sempre foi. Você tem filho? Tenho. Quantos anos? 21. Ele é policial? Ele quer ser, ele vai ser policial. O que você fala pra ele?
é uma decisão muito particular. Quando os meus Mas pais... você recomenda. Você Não, eu apoio, eu apoio. Você Eu fala apoio. pra ele hoje, não, conhecendo tudo que você Eu conheceu, conto pra ele, passando por tudo que você já eu passou. falo pra ele, tudo isso ele sabe, a gente conversa, e eu digo pra ele como é, Eu não sei se eu falaria pro meu filho ser advogado. mas se ele quer... Não, porque, lógico, não é olha, que eu proibiria, lógico que não não. tem como. Mas se ele falar assim, pai, o que, que o senhor acha? Assim, dentre 1000 opções de concurso público, Aham. dentre 1000 opções de profissões que eu poderia escolher, eu quero escolher essa pra minha vocação. Você que já trilhou esse caminho, conhecendo hoje, qual é a sua diretriz? Não, eu já dei pra ele várias opções. Né? Mostrei pra ele que... Tento mostrar sempre Pra ele que entender nem a sempre realidade. precisa ser concurso, que é possível empreender como você, como tantos outros, e vai ter o meu apoio. Então, um empreendedor com um apoio assim já ajuda bastante. Mas ele quer. Mas ele foi para Minas Gerais há 3 semanas fazer concurso. Isso, na verdade, pode ser até um elemento de honra, não é mesmo? Porque ele teve um pai Eu acho que sim. que que a vida inteira dele Foi assim? e ele falar que ele quer seguir, porque muitos dizem assim, se meu pai foi assim, eu não quero É, ser. é. Agora, se ele viu você Mas a gente assim, a gente tem uma relação muito boa, eu e meu filho, porque assim, eu já me separei da mãe dele há muitos anos e ele sempre morou comigo, né? Então, a minha grande preocupação sempre foi, até porque eu sou policial, álcool e droga. Uhum. O medo de você ter um filho usuário, passar por isso é terrível. 80% dos crimes de homicídio tem droga envolvido. Ou é usuário, ou é traficante, ou é treta de droga. Então, Uma porta de entrada. é um inferno na terra para uma família ter um filho em qualquer classe social. Então, eu sempre tive essa visão e eu sempre fui esportista. Eu sempre, desde pequeno. Meus pais me fizeram fazer esporte e eu levei isso como um ensinamento. Então, o esporte é, sem dúvida, o maior repelente das drogas do álcool para um indivíduo. Não tem como. Efetivamente, eu vou dizer por quê. Então, desde pequeno, eu nunca matriculei meu filho no esporte. Eu me matriculei junto, a gente fez junto. É diferente, todos. Primeiro, natação. Pequenininho, precisa crescer, natação. Até hoje ele fala, pai, lembra de nós dois lá no vestiário colocando aquela coisinha de plástico? Natação. Aí a gente fazia junto. Tá? Daí ele deu uma esticadinha, tal. É muito inseguro, assim, tal. Artes marciais, que eu sempre lutei artes marciais. Tem foto de eu e ele lutando. Desde pequenininho, lutando junto, fazendo. A gente fez boxe, a gente fez Muay Thai, sempre fazendo junto. Tá? Tem foto e ele pequenininho, crescendo e lutando. Judô. Judô eu não fiz com ele, porque ele fazia na escola. Tá, beleza. Aí depois disso, muito magrinho. Musculação. Ele parece meu segurança. Ele ficou mais alto que eu, o que não é uma vantagem, não sei se ia ser anão. Mas além de ser mais alto, ele é forte. Ele é grande, assim. O bicho é um tronco. Musculação. Então, hoje, ele vai pra faculdade, eu sei que ele não vai beber. Ele não vai usar droga. Não é porque eu mando, é porque ele não quer. E eu faço o teste. Ô filho, quer tomar cerveja comigo? Não, vai atrapalhar meu treino. Ele treina todo dia. E quem bebe não consegue treinar. E vai voltar àquele ponto inicial que nós conversamos sobre, independentemente do concurso, aquilo que vem de casa, né? Sim. Os princípios e Com valores. certeza, sim. Chegando aqui. Com certeza. Isso aí é a certeza que eu tenho. Então, se ele quer, eu vou apoiar. Doutor André, obrigado. Te agradeço muito. Ficamos bastante tempo falando, né, cara? Pô, foi uma baita oportunidade. Ó, eu rabisco aqui. Eu não tenho pauta. Você sabe que minha solução é em branco. Mas aprendi muito e gostei. Agora tem que fazer uma visita lá na Depol. Vai ser muito bem-vindo. Eu vou te mostrar as nossas melhorias. Você vai conhecer o ambiente e vai ver que os delegados de Mato Grosso do Sul são uma classe diferenciada. E para aqueles hoje que têm o sonho de entrar nessa carreira, não apenas carreira de delegado, mas a carreira de polícia como um todo, Uhum. o que você indicaria a eles hoje? Você tem que gostar. Não pode ser um trampolim. É o que você quer pra sua vida. Como eu falei, é uma tatuagem. Você não tem como largar. Então, você quer isso mesmo? É duro, é pesado, é sofrido, mas em contrapartida é maravilhoso. Chegar uma mãe de uma vítima humilde. Você não trouxe meu filho de volta. Mas agora que você prendeu quem matou meu filho, vai ser a primeira noite que eu vou dormir em paz. Uma senhorinha te falar isso, um senhorzinho chorando te falar isso.
Não tem nada que pague isso. Se você quer isso, seja policial. Fora disso, procura outra coisa. E as pessoas podem falar o que for, mas quando dá problema, É na polícia. é na polícia. É que na a gente polícia. E pronto, ponto É. final. Então respeita a gente. Respeita a gente porque vocês precisam da gente. vai. Muito obrigado. Valeu? Foi um prazer. Eu que agradeço pelo convite.